11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro. O século XXI começou no dia 11 de setembro. O dia em que, pela primeira vez, terroristas suicidas usaram aviões comerciais como armas e derrubaram as Torres Gêmeas de Nova York. Setembro de 2001. 4 aviões mudam os Estados Unidos e o mundo para sempre. 19 homens munidos de facas alfa desfecharam um golpe estarrecedor na maior superpotência do planeta. Agora, discos voadores, fantasmas, criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje falaremos sobre uma das maiores conspirações, que é a do 11 de setembro, envolvendo aí os Estados Unidos. E temos aqui pra me ajudar o nosso Rafael Jacaúna. Opa, vamos ver se é o demônio ou se é os Estados Unidos arrumando os esquemas com os prédios. Rafael, se você me encaixar nesse programa que é o demônio, sério, eu te parabenizo, eu nunca mais duvido das suas capacidades. Porra, agora então você vai... Eu já tenho aqui a pauta certinha pro demônio. Desafio aceito. Cara, caralho, eu vou te mandar até foto. Se você... Não. Eu te proíbo de tu mandar essa foto. É sério, eu tô falando sério. Você não vai mandar essa foto do Gugu. Não é do Gugu não, pô. Demônio não demônio, você tá dizendo que o Gugu é o demônio? Não. Gugu... Nossa, isso bombou na época que o Gugu fazia sucesso. Enfim, tinha que tapar o buraco, né, da banheira do Gugu. Temos aqui também a Tupa Guerra, falando do banheira do Gugu. Olá. Achei que você ia falar falando do demônio, da banheira do Gugu. Eu vou dizer que eu entendo mais do demônio do que de banheira do Gugu, mas não vou dizer que eu não assistia. Olha aí, ó, todo mundo sabe que é mentira, para com isso. Temos aqui também um convidado especial, e olha, estou até envergonhado porque a gente tá falando de demônio e banheira do Gugu, e um podcast que era pra ser sério, que eu sou... Não, calma aí. Você agora está destruindo a imagem do seu próprio podcast aqui pros ouvintes. Quer dizer que demônio não é coisa séria. Quem sofre com demônio tá de palhaçada, é isso que você tá dizendo. Não, Rafael, não coloque palavras na minha boca. Bem, vamos aqui apresentar um convidado especial diretamente do Xadrez Verbal, o Felipe Figueiredo. Olá a todos os ouvintes. Antes de tudo, eu não sou sério. Segundo, esse programa será embargado na justiça enquanto eu não receber o meu pagamento prometido em quitutes. Terceiro, um abraço pro nosso ouvinte, que certamente estará ouvindo, que ele se interessa tudo que envolve conspirações sobre o 11 de setembro. Um abraço pro Charlie Sheen. Entende português muito bem, como todos sabemos. E, Felipe, eu já falei pra não se preocupar que a torta vai ser entregue. Você que disse torta, eu falei quitutes. Quem tá falando torta é você. Eu não expus nada aqui. Você já tá se expondo como fabricante de torta e como assídua espectadora da banheira do Gugu. Olha aí. Nenhuma das duas coisas é demérito, não foi de boa. Não coloquei deméritos, eu coloquei
que você está expondo as peças da sua vida particular? Você mora na Inglaterra, né? Que é outra realidade. Mas aí aqui no Brasil, vão ligar pra sua família e vão falar, a gente tá aqui com a Tupá e pra provar que a gente tá com ela, a gente sabe que ela faz torta e assistir a banheira do Gugu. E aí vão cair no trote falso e passar o dinheiro. Exatamente. Já me sequestraram umas 2 vezes. Assim, Calma aí. Você tá falando sério? Não, esse sequestro de telefone, via trote. é um sequestro de verdade. Sequestro de trote, assim. Ufa. Enfim, coitado. Ligaram pra minha madrasta falando que tinham sequestrado a filha dela, mas ela não tem eu, mas não tem outros filhos, assim, então não colou muito. Uma vez ligaram aqui em casa dizendo que sequestraram minha filha e eu disse que eu era estéril. Coitada da sua filha. Minha filha imaginária. Né? Eu tenho uma amiga que ligaram pra ela tem uma filha, mas ligaram pra ela e tal, e falaram, estamos aqui com a sua filha, ela meio, naquela loucura, você meio que acredita na parada por um tempo e tal, ela falou o nome da filha dela, tal, fala alguma coisa pra eu ter certeza que você é minha filha, e daí eles têm alguém fazendo uma voz, né, e tal, e daí a pessoa falou, ai mãe, eu te amo, não é minha filha não, pode matar. Minha filha nunca ia falar eu te amo numa hora dessa. Meu Jesus, que bad vibe a gente tá entrando aqui. Bem, Felipe, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você que eu faço pra todos os convidados que aparecem aqui de primeira, que é o seguinte. Aqui no programa nós temos o... Letra C. Não, calma. Nós temos uma divisão muito clara entre os ouvintes, que é o cético, né, e o que a gente chama aqui de believer, que é o crédulo, né? É uma grande brincadeira, porque tem ouvintes que às vezes acreditam em certos tipos de histórias, né, de fantasma, ET, conspiração. E tem ouvintes que acreditam, não acreditam, e tem eu que sou em cima do muro. E você, Felipe Figueiredo, te colocando agora no fogo, você é um cético ou um believer? Primeiro que você não é em cima do muro, você paga isentão, porque você é o apresentador do programa, você não pode se comprometer. Segundo, que depende do assunto. Por exemplo, você citou ETs. Pra deixar muito claro, eu me considero uma pessoa extremamente cética. Pra já responder de cara, pra não parecer que eu tô fugindo. Em relação ao nosso papo de hoje, por exemplo, eu sou extremamente cético em relação a diversas teorias da conspiração. Tem muitas possibilidades, mas eu acho que as teorias da conspiração, muitas vezes, elas encobrem o que, na verdade, tem um nome mais objetivo e factual, que se chama cagada. Mas, quando você cita, por exemplo, alienígenas, eu mesmo sendo muito cético, acredito que a existência de alienígenas é simplesmente uma probabilidade matemática. Agora, daí eles estarem vindo pra Terra, colocando sondas anais no Cartman e tudo mais, são uns 500. Eu posso me dizer que eu sou uma pessoa extremamente cética, inclusive em relação a demônios. Você tá me dizendo que você não acredita em Astacheran. Esse assunto é ligado. Nem sabe quem é. Assunto delicado agora do seu podcast. Nem sabe quem é. Caraca, na moral, eu tô... Aí, por que tu chama, Andrei? Caraca, cara, eu não acredito no mestre Asta, cara. Não tem condição. Bem, é isso, galera. Então, vamos aqui pros recadinhos e a gente já volta a falar sobre essa grande conspiração ou não, né, envolvendo aí os Estados Unidos. Recadinhos bem rapidinhos para você que está escutando esse episódio que ficou longo demais, então vou tentar ser bem sucinto. Primeiramente, gostaria de agradecer a todo o apoio que a gente vem recebendo e que a gente recebeu na nossa pesquisa do Mundo Freak. Ela está encerrada, em breve vamos divulgar o ganhador através de um sorteio e também parte dos resultados. Outra coisa, ponto G. Galera, compartilhem, curtam. É mais um produto do Mundo Freak para você dar todo o seu apoio. Lembrando que ele será quinzenal, apesar do segundo episódio ter saído uma semana depois, e que ele vai continuar no feed do Mundo Freak por enquanto. A gente tá estudando aí se ele vai pro próximo, pra algum outro feed, se ele não vai. Mas por enquanto ele vai sair também no feed do Mundo Freak confidencial, mas que em breve vocês também vão estar recebendo outras coisinhas aí dentro do nosso estilo, né? Bem, é isso, escutem e compartilhem o programa que tá sempre sensacional com a Tupá, com a Ju, com a Ira e com 1 milhão de colaboradores super bacanas e super legais que fazem desse trabalho ter muito potencial. Boa sorte aí pras meninas. Bem, primeiramente... segundamente, eu queria fazer um meia-culpa, que é o seguinte: na pauta passada, no de folclore, a Luísa Toledo e o Sr. Lucas me ajudaram pra caramba com essa pauta e eles acabaram ficando de fora, mas assim, só queria deixar bem claro que o erro não foi meu. Eu peço pros colaboradores deixarem, né, ali os nomezinhos e não deixaram, mas depois eles me avisaram e tal, e eu tô fazendo aí também o meia-culpa porque também é responsabilidade minha ter também esse tipo de cuidado, tá certo? Então, muito obrigado pela pauta. E essa pauta de hoje, rapaz,
E essa pauta do 11 de setembro foi feito pela Pris Guerreiro, Henrique Tavares e Luísa Toledo. Muito obrigado a vocês que estão sempre com a gente. Vocês merecem tudo. Show de bola aí. Bem, é isso. Bora lá pro podcast que ficou irado. Eu acho que existem diversas formas da gente começar esse programa, principalmente porque o 11 de setembro, ele tem muitas facetas. Começou aquela forma de falar que eu começo os programas que é tão difusa e que ninguém entende nada, mas vou tentar ser um pouco mais claro. Vocês lembram quando aconteceu o atentado? Porque eu acho que foi algo tão icônico no nosso século atual que acho que todo mundo se lembra do momento em que eles aconteceram. Tupá, onde você estava quando a primeira torre foi atingida? A primeira e a segunda eu estava na escola, eu sou novinha nessa época, e a gente não ficou sabendo durante a aula. Eu lembro que a hora que a gente tava saindo da aula, tava no rádio do carro ligado a notícia, né, e tal, todo mundo comentando, tipo, explodir os Estados Unidos. Nessa época eu era bem rebelde sem causa, então, enfim, tive várias opiniões sobre o assunto. Mas a coisa que mais me preocupou, e foi uma coisa totalmente estúpida, não era das pessoas mais espertas nesse período, foi que eu morava em Brasília, e daí eu pensava, meu Deus, e se eles quiserem fazer, tipo, um atentado na embaixada dos Estados Unidos aqui de Brasília e, tipo, sei lá, errarem, acertarem a minha casa? A minha casa fica, tipo, muito longe da embaixada. Mas eu fiquei, tipo, totalmente paranoica, olhando pro céu, assim, tipo, se tiver um avião. Todo avião que passava, eu ficava esperando que acertasse alguma coisa. Mas fora isso, eu lembro de daí ficar olhando na TV e pensando, pô, esse é um momento que vai mudar muita coisa. Sério? Você teve essa percepção adolescente? Sim, sempre fui nerd da história. Eu pensei, tipo, nossa, vai mudar muita coisa, agora os Estados Unidos vão ter desculpa pra atacar um monte de gente, vão, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu achei interessante. Apesar de ser uma tragédia, realmente é aquele tipo de acontecimento que você não tem como não se interessar pelo assunto, né? Rafael? Eu não vi sendo atingido as torres, porque eu estava na aula de educação física. Quando eu cheguei na casa do meu avô para almoçar, minha mãe fazia comida na casa do meu avô, que é meu vizinho, e eu fiquei meio puto que eu não pude ver Dragon Ball, que eu cheguei correndo pra ver Dragon Ball e não deu. E eu achava que tava passando um filme, né? As torres pegando fogo, imagens aparecendo. Aí minha mãe, não, aconteceu nos Estados Unidos agora. Aí eu caraca! E não na hora, mas eu lembro de pensar coisa tipo, caraca, vai ter guerra, que legal, sabe? Maneiro, vamos ver guerra. E muito chateado por causa do Dragon Ball, cara. Eu perdi o episódio. Eu não lembro exatamente se era o episódio que o Goku se transformava em Super Saiyajin 3. Eu acho que era esse, cara. Eu acho que era esse, então tava numa expectativa muito grande. Olha aí, ó, Rafael. E você, Felipe? Você já era um profissional da geopolítica internacional? E aí, o que você tava fazendo no dia? Na Te verdade, chamou de velho. Não, mas na verdade eu tinha 15 anos, né? Não, às vezes você tinha um jornalzinho da escola que você falava sobre Osama Bin Laden, vai saber. Tudo que tem a mesma idade, praticamente, né? Na faixa dos 30, só que o André é mais novinho. O André que é pirralho. Olha, o respeito, hein? Te demitem, rapaz. O respeito a gente diz, né? Respeita os mais velhos. Fica quieto aí e grava o negócio. Deixa os mais velhos falar. Então, essa coisa, né, de grandes acontecimentos, você sempre lembra de onde você tava. E por conta disso, eu nunca vou esquecer que o atentado de 11 de setembro foi exatamente uma semana depois do sequestro do Silvio Santos. Porque ambos os eventos ocorreram numa terça-feira, durante a aula de história, com o meu saudoso professor Veríssimo. No dia do Silvio Santos, ele comentou quase em tom de brincadeira, tá? Ô, sequestraram o Silvio Santos, tá? E aí foi o assunto do intervalo, né? Todo mundo, nossa, Silvio Santos sequestrado, caramba, que será que aconteceu? E na semana seguinte, ele, assim que ficou sabendo do negócio, ele disse, eu lembro isso muito claramente, ele entrou na sala e falou, gente, hoje a gente vai ter uma aula na prática. E levou a gente pra sala de TV do colégio, ligou a TV e falou, isso daqui tá acontecendo agora, e a gente começou a discutir tudo que tava acontecendo e todo mundo embasbacado. Então, assim, a minha aula de história foi discutindo o atentado do 11 de setembro numa terça-feira de manhã. Que maneiro, hein? É interessantíssimo, né? Eu jamais exatas uma semana depois do sequestro do Silvio Santos. Será que são coisas conectadas? Olha aí, ó. Olha, já é um tema para outro programa também. O Silvio Santos, ele foi sequestrado ou, na verdade, ele queria se revelar como reptiliano e o Geraldo Alckmin, que é o líder dos reptilianos de São Paulo, impediu isso. Olha aí. Fica a pergunta. Fica aí a dúvida. É interessante porque eu lembro exatamente, só que eu acho que diferente de vocês, eu não estava na escola porque eu estudava à tarde. Eu era uma das poucas crianças que estudava à tarde, então, enfim, eu tinha acordado mais cedo do que eu deveria na época, por algum motivo
motivo, então eu peguei o momento em que o segundo avião batia em uma das torres, né? Foi algo que realmente ficou ali na Globo, momento full time, esqueceu, teve a Globinho, mas eu não fiquei muito triste, porque eu achei aquilo tão diferente, né? Tão aquela cobertura e tal. Eu não tava muito acostumado com esse tipo de coisa. Eu era, obviamente, um pouco mais novo que vocês. Realmente, é tão icônico que eu acho que todo mundo se lembra, até mesmo a sensação que a gente tinha na época. Isso é algo interessante porque hoje em dia a gente tá tão apático quando as coisas estão acontecendo, talvez pelo fluxo de informação que a gente tem de Twitter, Facebook, tá sendo tão rápido, né? Ou então talvez os eventos não tenham sido tão grandes de hoje em dia, acabam não sendo tão grandes quanto foi nessa época, mas é algo interessante que hoje eu sinto um pouco de apatia nossa com relação a esses grandes atentados, né? Talvez nunca tenha se repetido algo nesse tamanho, mas que na época foi realmente algo que todo mundo lembra, né? Foi meio que marcado a ferro e fogo na memória da galera. A minha sensação ao ver tudo aquilo acontecendo, né, nesse debate estudantil, né, mas já que você focou na sensação, foi de vai dar uma merda absurda. Foi de fudeu, entendeu? Né? Lembrando, assim, que hoje não precisa nem ser muito molecada, né? Porque hoje um jovem de 18 anos não lembra de nada, tinha 3 anos na época. Mas assim, no dia 11 de setembro e nos dias seguintes, não se sabia de quase nada de concreto, né? Do que estava acontecendo no dia especialmente. Então era assim, nossa, puta, é o início da Terceira Guerra Mundial. Nossa, vai começar uma guerra nuclear. E por aí vai. Então deu merda. Justamente. Eu tive essa impressão porque eu gostava muito de tema de guerra, né? Já era meio nerd de guerra nessa época, de conspirações e tal. Mesmo eu tendo, acho que eu tinha uns 13 anos ou 14, acho que tinha uns 13. Pensei logo, caraca, os Estados Unidos vai invadir, vai acabar com os países e vai chover bomba, que legal. Será que vão convocar guerra aqui no Brasil? Guerra mundial? E assim, viajava muito, muito longe. E, cara, sei lá, foi um sentimento muito confuso, mas a minha maior preocupação naquele momento era o Dragon Ball mesmo. E o resto dos sentimentos veio nos dias posteriores, né? Prioridades, né? Prioridades. Essa coisa de guerra, eu lembro que eu me perguntei muito na época se, será que isso era o começo da Terceira Guerra Mundial? Eu era muito nerd de história já, assim, então eu sempre ficava, tipo, será que eu tô vendo acontecer o começo do que vai ser a Terceira Guerra Mundial? E será que vai evoluir daí? Eu tenho um jornal do dia. Nossa, eu comprei o jornal do dia seguinte. Eu tenho um jornal até hoje. Pra tu ver que eu era ligado na parada. Tipo, isso aqui é histórico. Comprei o jornal. Esse foi meu raciocínio por eu ter até hoje o jornal do Palmeiras campeão da Libertadores. Sem clubismo. Foi mais ou menos isso também. Quando o Michael Jackson morreu, eu também comprei o jornal. Tá bom. Eu tinha um amigo que colecionava jornais e foi muito útil quando a gente fez trabalho sobre a ditadura, porque a família dele colecionava jornais. Então a gente tinha edições de jornais dos anos 60. Foi bem legal. Olha aí que interessante. Hoje você tem o Twitter. Olha aí. Não demos nada. Brincadeira, gente. Bem, a gente pode falar, como a gente sempre faz aqui nos programas, que é dar um contexto histórico geral, só que além de muita complexidade, a gente vai acabar escapando alguma coisa. Eu acho que é bom a gente realmente começar pelo atentado, porque ninguém tava esperando isso, quer dizer, com exceção de certas partes do próprio governo americano que o Bush não escutou, né? Mas eu acho que ninguém mais estava esperando e pegou todo mundo de surpresa, né? Então foram quase 3 mil pessoas mortas nesses atentados, foram 4 aviões sequestrados, né? O primeiro bateu na torre, às 8h40 da manhã daquela terça-feira. Logo depois, alguns minutos depois, teve o segundo voo e teve também um voo sequestrado, atingiu o Pentágono e um quarto que teria sido supostamente, vou deixar assim, dessa maneira, teria caído, né, na Pensilvânia e não houve feridos além, obviamente, das pessoas que estavam no avião, né? Mas não atingiu nenhum lugar público, nem nada. E isso é interessante a gente colocar, pelo menos estatísticas gerais dessa coisa toda, porque a economia sofreu um grande efeito com relação a isso. Os prejuízos foram de 10 bilhões em danos à propriedade e infraestrutura, no caso, né, de tudo, né, em volta que aconteceu, e chegou a ter 3 trilhões de custo total, se a gente for ver uma questão de economia geral da coisa toda, né? O que aquilo impactou na economia americana e do mundo também. Então foi realmente algo muito grande, e eu acho que a grande sensação de todo mundo era, primeiro, obviamente, quem orquestrou isso, né? Acho que existia ali uma certa suspeita disso tudo, a gente vai ver um pouquinho desse contexto histórico, mas de tentar aquela coisa de o que tá acontecendo, o famoso barata voa, ninguém sabe o que tá acontecendo, o urso do pica-pau mesmo. Todo mundo ali tá tentando reagir, mas não sabe nem ao que, como, e a gente acabou descobrindo, né, obviamente, que teria sido pela Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, eu nunca descobri a pronúncia. Qual é a pronúncia correta, Felipe? Teoricamente, Al-Qaeda. Al-Qaeda, né? Teria sido orquestrado pelo Osama Bin Laden, que eu acho que todo mundo conhece. E temos aí os atentados terroristas de maneira bem resumida.
Uma coisa que eu acho curioso, né, nos anos subsequentes, é como eles acabaram invadindo o Iraque já de reboque, sabe? Mas esse é outro assunto, mas eu acho um elemento curioso dessa história de Paquistão e de grupo terrorista e 11 de setembro e tal. Vamos tentar aqui dar um contexto histórico, e eu sei que o Felipe não é especialista em Oriente Médio, como ele mesmo fala, mas eu acho que, sinceramente, se alguém fala que entende exatamente tudo do Oriente Médio, eu acho que a pessoa tá mentindo, porque realmente é um assunto muito complexo, mas eu acho que a gente pode começar exatamente em 1933, relacionado à exploração de petróleo da Arábia Saudita com relação aos Estados Unidos. Olha, o contexto imediato dos atentados de 11 de setembro, a gente pode colocar mais ou menos a década de 1970 pra cá, né? Você citou a década de 1930, porque especialmente o que acontece é que o Oriente Médio e a Ásia Central, elas são consideradas, desde o século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, duas regiões extremamente estratégicas. Nós somos americanos, nós vivemos num continente americano, então a gente está um pouco isolado disso. Mas se a gente olha para essa grande massa de terra que é virtualmente unida, Europa, África, Ásia, o Oriente Médio, até o nome entrega, né, e a Ásia Central são a ponte de transição entre esses continentes. Ou seja, se você pretende desenvolver ou manter uma influência global, você tem que ter influência nessas regiões, né? Então, assim, às vezes a gente acha que isso é algo recente, mas não custa lembrar, uma das primeiras campanhas de Napoleão, ainda na República Francesa, foi no Egito, contra os britânicos. E justamente por essa questão de ser um ponto de passagem, um ponto de fluxo. E no caso do Império Britânico, era algo muito importante que ligava basicamente todo o Império. Era um dos focos de mais interesse do Império Britânico pós Primeira Guerra Mundial, falência do Império Turco-Otomano. Por que eu voltei tanto assim? Porque a questão do petróleo e do Oriente Médio, ela acaba sendo diretamente ligada a essa questão geopolítica e geoestratégica. Porque antes, nós tínhamos um domínio, uma tentativa de domínio nessas regiões das duas potências imperiais, das duas principais potências imperiais, melhor dizendo, da era contemporânea, na Europa, Reino Unido e França, e do outro lado, principalmente a Rússia, né, no que vão chamar de o grande jogo, quando Rússia e Império Britânico disputam essas regiões. Com a Primeira Guerra Mundial, nós temos um início de transição, digamos assim, de passagem do bastão do Reino Unido para os Estados Unidos. Na Primeira Guerra Mundial se forma o que Churchill vai classificar de uma relação muito especial, e são dois países que são aliadíssimos até hoje, e não à toa, em todos os eventos que a gente vai discutir nesse programa, os dois estão envolvidos juntos. Então, na década de 1920 e 1930, quando nós temos a falência do Império Turco-Otomano e o estabelecimento do Estado da República da Turquia, com as regiões árabes sendo divididas entre França e Reino Unido, e o estabelecimento nessas regiões de governos locais fortes que favorecessem essas potências europeias em seus interesses comerciais, principalmente, e também de extração de riquezas naturais, e aí nós temos grandes descobertas de petróleo, especialmente na região do Golfo Pérsico, já na década de 1910, mas que elas vão expandir muito com a saída do Império Turco-Otomano dessa região. A gente tem um fortalecimento de governos da região com bom relacionamento com o Império Britânico. Com a Segunda Guerra Mundial e o medo de expansão soviética, essas regiões vão agora ter uma ação em concerto, quase, com Estados Unidos e Reino Unido, sendo aliados principalmente das monarquias hashemitas, na Jordânia, na Síria, no Iraque, da monarquia saudita, na Arábia Saudita. E uma coisa que eu sempre menciono, né, quando falo desse assunto, o nome Arábia Saudita vem da família que fundou e governa o país, a família Al-Saud. O Irã, na Conferência de Teherã já, ele é colocado que após a Segunda Guerra Mundial ele vai ser território neutro. Nós temos uma coisa muito importante da gente lembrar. Paquistão e Índia ainda parte do Império Britânico. E logo ali nós temos a União Soviética. Entre os dois países está justamente o Afeganistão, que durante muito tempo foi alvo de disputas entre Rússia e Império Britânico, lá no século XIX. Ele foi estabelecido virtualmente como um estado tampão. Então nós temos uma presença muito forte de interesses britânicos que depois serão sucedidos pelos interesses americanos na região, e aí principalmente a questão do petróleo, já que é uma região que tem um petróleo muito fácil de ser extraído e muito fácil, pela sua posição estratégica, de ser distribuído. Então, por exemplo, um navio petroleiro que saia do Golfo Pérsico na década de 1950 e 1960, ele pode tanto ir para a Europa e para o continente americano via
Canal de Suez e Atlântico, como ir para Japão e continente americano pelo Pacífico, no caso a Califórnia, pelo Oceano Pacífico, Oceano Índico, depois o Oceano Pacífico. Então ele é um petróleo muito fácil de ser comercializado e muito fácil de ser extraído, né? Tem aquela brincadeira, que é uma situação parecida com o que ocorria no Texas, né? Aquela brincadeira da família Buscapé, que se você der um tiro no chão, começa a jorrar petróleo. Então, os interesses das potências ocidentais no Oriente Médio, eles vêm desde o século XVIII. Só que eles são muito intensificados com essa passagem de bastão, essa necessidade de determinação de posições na Guerra Fria, e aí vai gerar uma série de contradições que estão na gênese dos acontecimentos do 11 de setembro e outros relacionados à Guerra Fria, e a questão de exploração de um bem essencial, especialmente para a economia americana. Por quê? Porque a economia americana, ela passa por um boom gigantesco com a Segunda Guerra Mundial, né? O que o Franklin Delano Roosevelt vai classificar de arsenal da democracia, e esse boom vai continuar posteriormente, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial e década de 1950. E aí muitas famílias vão prosperar, a economia tá prosperando, então eles vão ter muitos filhos, e é a geração que vai ser chamada depois de Baby Boomers. E vai ser uma economia bombando baseada no quê? No petróleo fácil e no petróleo barato. Seja no Texas, seja no Alasca, seja no Golfo do México, seja vindo do Oriente Médio a preços ridículos. E aí, né, a gente vai ter o auge de Detroit, a Motown, da fábrica das montadoras, e por aí vai. Então a economia americana, ela fica muito atrelada a essa questão do petróleo, e o petróleo, posteriormente, vai virar uma arma geopolítica, né, com os choques do petróleo causados pelo OPEP, mas aí já um pouco mais pra frente, acho que eu já falei demais. O que você citou, eu acho que é extremamente interessante pra gente situar isso, porque inclusive se a gente voltar um pouquinho pros anos do que a gente tá hoje, né, segundo o seu contexto, a gente vai pra frente. Se você for lembrar dos filmes dos anos 80, filmes de ação e de guerra, sempre tem um árabe bonzinho na história, porque realmente, você tem essa questão da luta contra o comunismo, e o próprio Osama Bin Laden, ele era um aliado americano. As pessoas, às vezes, que não têm um pouco desse conhecimento, às vezes duvidam, às vezes ficam muito surpresas, porque aí parece que já começa a teoria da conspiração, né? Se você for descobrir que o Saddam Hussein e o Osama Bin Laden, eles eram aliados dos Estados Unidos em certo momento da história, a pessoa vai achar que você tá de sacanagem, né? Que, obviamente, década de 2000 pra frente, viraram ali os inimigos americanos número 1. Talvez infle também um pouco da questão da teoria da conspiração em si. Rafael, você que tá aí quieto aí, tímido por causa do nosso convidado? Eu não. Eu tô certo ou eu tô falando muita besteira? Você tá falando besteira, mas dessa vez não tanta. Qual é o esquema? Se todo mundo lembrar, durante o processo de Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética estavam no local, os dois não estavam ao mesmo tempo, não de forma direta. Então, por exemplo, quando a União Soviética, ela vai fazer a Rússia vai tomar os territórios do Paquistão, lá naquele local lá do Oriente Médio, aquela região próxima do Oriente Médio, os Estados Unidos não podia interferir diretamente, assim como acontecia. Então ele treinou, ele financiou grupos de defesa daquele território. E o Osama Bin Laden entra nessa brincadeira. Ele foi aliado dos Estados Unidos para receber treinamento, passar treinamento para soldados no seu país, e teve envolvimento com a CIA e tal. E daí vem essa aliança. É por isso que dizem que os Estados Unidos, sim, ele levanta, ele cria o Osama Bin Laden. Não que o Osama Bin Laden fosse o pobre coitado, porque a família dele não era, mas ele vai criar esse líder, essa frente de combate aos russos naquela região, justamente para tirar o poder dos seus inimigos juramentados, vamos dizer assim, que seria a União Soviética e tal, ali no final da década de 80, principalmente. Então, com muito pouco gasto, o Osama Bin Laden ele consegue rechaçar os russos da região e, assim, manter um prejuízo para os soviéticos naquela região. Então, é aquele esquema: petróleo, confronto direto e confrontos indiretos de capitalistas e comunistas vão levar toda uma conjuntura que mais tarde, como os Estados Unidos vai cobrar o preço da sua ajuda de 15 anos atrás, aqueles países vão falar assim: muito obrigado pela ajuda, mas aqui quem manda é a gente. E esses países não vão aceitar, não vão saber lidar. Os Estados Unidos, como é um bom cobrador, ele esquece que as pessoas podem se defender e vão se defender da forma que conseguirem. Voltando até um pouquinho, algo que eu até me esqueci de mencionar na explicação do Felipe, na década de 30, né, quando você tem essa baita exploração dos americanos, dos ocidentais em si, com relação ao petróleo da Arábia Saudita, você tem que lembrar que, acho que eu posso chamar de reino, né, muito pobre. Então, já começa daí um pouco dessa questão da raiva, né, desse ódio meio encapsulado aí dos Estados Unidos, né, que você vê ali o povo americano tirando as riquezas, os sheiks árabes ficando extremamente ricos, mas só eles, né, e você tem ali os caras trabalhando e tirando as riquezas naturais do povo, que é extremamente pobre. Então aí já começa um pouquinho daquela coisa de, olha só esses filhos da puta aqui, vindo fazendo merda aqui no nosso quintal, e aí, o que a gente vai fazer? E é claro, agora pulando um pouquinho mais pra frente, em 73 a gente tem a questão do embargo do petróleo, onde a gente tem a OPEC, em que cria aí uma crise sem precedentes relacionados ao petróleo, né? Como é que foi isso, Felipe? Em relação ao primeiro choque do petróleo, da
OPEP, dos grandes fatores geopolíticos do Oriente Médio, né? E aí, só resgatando um pouco do que você comentou lá de brincadeira, né? O nosso ouvinte ficar meio perdido, pra parecer que a gente tá tocando em muito assunto, é porque o Oriente Médio, quanto mais você estuda, menos você entende. Então, é impossível a gente falar de algumas coisas sem, às vezes, ter que voltar um pouco no tema. E um dos principais fatores geopolíticos dos últimos 70 anos no Oriente Médio, se não for o principal, é a criação do Estado de Israel. E é muito importante a gente lembrar que Israel foi criado com muito apoio, inclusive, da União Soviética, porque os soviéticos acreditavam que Israel se tornaria um país comunista. Israel, durante suas 2 décadas e meia iniciais, foi um país majoritariamente socialista, né? Ele foi fundado por líderes socialistas, o David Ben-Gurion, Golda Meir. Algumas das suas principais instituições eram socialistas, como a Histadrut, que é uma das fundadoras de Israel. O Partido Socialista Israelense ganhou 80% das primeiras eleições israelenses, só que, por conta da Guerra Fria, por conta de outros interesses na região, os países árabes passaram a se aproximar muito, os países árabes com governos nacionalistas e seculares, como a Síria e o Egito do Nasser, se aproximaram muito da União Soviética, principalmente para comprar armamento. Israel, até esse momento, não era um país dependente da União Soviética, tá? É bom deixar isso claro. Apenas estou dizendo que uma questão de apoio externo, mas Israel, do ponto de vista armamentista, durante muito tempo, foi um grande cliente da França também, na verdade. Mas, por conta disso, na lógica da Guerra Fria, que foi o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu em diversos lugares do mundo, se o meu inimigo procurou uma das superpotências, eu vou procurar outra. E aí a relação Estados Unidos e Israel, que existia em bons termos desde a década de 1960. Lembrando que o Estado de Israel, inicialmente, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o George Marshall, ele aconselhou o presidente Truman a não reconhecer o Estado de Israel, nessa questão de também disputa de poder com a União Soviética. Israel passou a ser um grande aliado dos Estados Unidos, uma aliança que existe até hoje, que tem componente, inclusive, religioso, de alguns setores conservadores religiosos nos Estados Unidos. E Israel, em 1967, invadiu alguns dos seus principais inimigos, dos seus vizinhos inimigos, sem declaração de guerra, dizendo que esses países iriam atacá-lo, que muito provavelmente era verdade, porque não existia relação entre Israel e os países árabes naquele momento. E 6 anos depois, os países árabes vão dar o troco na guerra do Yom Kippur, também invadindo Israel sem declaração de guerra, no dia mais sagrado do calendário judaico, que é o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Israel esteve à margem da aniquilação, a palavra é essa, e aí nós temos, né, teorias da conspiração, né, mas muito provavelmente são verdades, né, que Israel teria falado para os Estados Unidos, olha, ou vocês auxiliam a gente, ou a gente vai ter que usar nossas armas nucleares, né? Israel tem uma política chamada de opacidade nuclear. Então, os Estados Unidos, não querendo um conflito nuclear numa região já instável, abriu uma linha de suprimentos, de armamentos, basicamente transportando em questão de uma semana o suficiente para você fazer 3 guerras em armamento bélico para Israel. Tô falando de tanque, míssil, munição, peças, tudo. E tudo com financiamento a longuíssimo prazo. Ou seja, os Estados Unidos, em 1973, salvaram Israel da destruição pelos seus vizinhos árabes. Os países árabes, obviamente, não gostaram nem um pouco disso e retaliaram. Só que como você vai retaliar contra os Estados Unidos? Um país que está do outro lado de um oceano. Então, eles usaram a economia, jogaram o preço do petróleo lá em cima. Os Estados Unidos já estavam numa situação financeira complicada, econômica complicada, melhor dizendo, né? Era o período chamado Nixon Shock, quando o presidente Nixon tentou fazer uma série de reformas na economia americana, inclusive abolindo o padrão ouro, encerrando de vez o estabelecido em Bretton Woods, final da Segunda Guerra Mundial. E os países árabes falaram, olha, a única coisa que a gente tem, que eles precisam é o petróleo. Então, a OPEP, que é basicamente um cartel, né, dos países produtores de petróleo, e naquele momento eram virtualmente apenas países árabes, né, hoje inclui outros países como a Venezuela, jogou o preço do petróleo lá em cima e ferrou com a economia dos Estados Unidos. Basicamente isso. E, por tabela, com a economia de diversos países, diversas regiões, incluindo o Brasil, e por isso que nós tivemos a ideia do pró-álcool aqui no Brasil, né? O carro a álcool, que é a invenção brasileira, está ligado diretamente ao choque do petróleo, que está ligado diretamente à guerra do Yom Kippur. Então, como eu sempre digo, é importante entender política internacional para entender o nosso quintal. Quem diria, né, que o Brasil estaria à frente do seu tempo, né, cara? Já fazendo combustível à base vegetal e aquela coisa toda, por um primeiro momento, para sair do aperto do petróleo, porque a Petrobras não era só, vamos dizer assim, então não conseguia fazer a produção, né? Não conseguia
acompanhar, então o Brasil era só uma vírgula nesse mundo do petróleo. Até porque o petróleo do Brasil, ele é um petróleo relativamente diferente do que era extraído no Oriente Médio, pelo que eu sei, né? É que é falar do petróleo pesado, então tem um esquema de refinamento muito diferente. O Brasil, engraçado, não faz muito parte do tema, mas não consegue refinar basicamente quase nada do próprio petróleo. A gente meio que troca o petróleo brasileiro, que é o pesado, pro petróleo fino. Aí aqui no Brasil se consegue refinar petróleo fino, porque tem essa tecnologia. É uma loucura tipo Brasil. Só para complementar, uma coisa muito curiosa, isso que o Rafael falou, se alguns dos nossos ouvintes for estudante de relações internacionais ou postulante à carreira do Itamaraty, certamente costuma olhar a balança comercial brasileira. E hoje eu não sei como é que tá, mas nos últimos 5 anos, mais ou menos, a nossa balança comercial com a Índia, ela tinha como principal exportação petróleo e como principal importação petróleo. Porque a gente vendia o petróleo bruto, pesado, e comprava de volta o refinado, e sai mais barato você mandar pra Índia pra refinar, porque na Índia, né, a lei ambiental é que nem, sei lá, a história do tapete voador, né, é ficção. Então, acaba sendo mais barato e cria essa curiosidade que, à primeira vista, parece contraditória. Sim, claro. E a gente tem que falar também que a família Bin Laden, ela é uma família extremamente rica e que o Bush pai, né, que aumenta cada vez mais aí essa coisa da teoria da conspiração que tá ali se formando, né, que quando as pessoas começam a puxar um pouquinho desse contexto histórico, né. O próprio Bush pai, né, o pai do Bush na época da guerra, ele era um forte aliado, inclusive permaneceu um forte aliado, inclusive após o atentado de 11 de setembro. Então isso vai ser voltado à tona com relação às teorias, né, também. Mas esse aí é uma das desculpas, a maioria das pessoas ou concorda, então não discorda, que é o motivo de ter invadido o Iraque. Vingança de família, cara. Ele não conseguiu ganhar na Guerra do Golfo, o filho foi lá e falou, pai, eu vou vingar, eu vou lá agora, eu termino. Pode deixar, papai, aí, eu cuido. Sacramento. Então tudo isso é uma grande, tipo um episódio da Grande Família, só que com ogivas nucleares, é isso que a gente tá falando? Ogivas nucleares, aviões e um pouquinho mais de sangue. Meu Deus do céu. O pai foi lá, não conseguiu sacramentar o Saddam Hussein, e o filho falou, não, pai, agora eu vou lá, o que você não fez eu vou fazer. Aí, meu garoto. Assim, eu lembro que na época, quando começou a sair, a princípio ficou todo mundo de cara, assim, né, ficou todo mundo sem entender, o que tá acontecendo, explodiu as torres, como pode, atentado terrorista, guerra, o que vai acontecer, quem que tá por trás, e conforme os dias foram passando, foi se desenvolvendo, a Al-Qaeda, que pouca gente tinha ouvido falar até então, aqui no Brasil, né, e fora isso, daí começaram as teorias de conspiração, e começaram a dizer, eu acho que, não sei se o Andrei queria começar por essa parte, mas pra mim eu sempre lembro que a primeira coisa que me falaram mais de teoria da conspiração era como, na real, não tinha sido um avião que tinha acertado o Pentágono. Ah, sim. E eu lembro da época que a internet não tinha YouTube, e a gente recebia vídeos por e-mail, tinha um vídeo explicando, mostrando como, na verdade, o buraco do Pentágono é um buraco redondo, não teria como ser um avião que tinha acertado o Pentágono, enfim, todas as coisas. Ouvintes, a gente tá indo pra 1 hora de gravação, a gente não chegou nos aviões batendo na torre ainda. Bem, mas não, a gente fez o começo, né, pra dar o gostinho pros ouvintes. Mas isso é interessante que você falou, Rafael, porque não tem como a gente não falar dessa conspiração sem a gente dar esse contexto histórico. Porque tá tudo tão emaranhado nessa cama de gato e é muito louco isso. Você precisa entender por que afinal de contas, o maluco lá do outro lado do mundo, que fala uma língua totalmente diferente da nossa, uma religião até certo ponto totalmente diferente da nossa, e por que ele vem aqui, pega um avião e joga lá, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho desse contexto. E também, olha só que interessante, a gente tem que falar um pouquinho que a Al-Qaeda, né? Como é que foi o surgimento dela? Teve a questão do Saddam Hussein ameaçando invadir o Kuwait e que não teve, sem resistência, né? E o Bin Laden, né, se oferece pra expulsar o Saddam. Só que a Arábia Saudita nega. Então meio que foi por causa desse rolo todo, tem essa questão também de Israel, que aí também já gera essa questão meio que uma desculpinha religiosa pra você ter algo contra os Estados Unidos, né? Então você tem essas diversas motivações, que não é uma motivação só, são várias. Então você não tem como falar, foi isso que aconteceu. Quem é Osama Bin Laden? E inclusive, é muito estranho porque, como eu tava falando, os Bin Laden, até os atentados, eles estavam aqui no continente americano como um todo, né? Mas mais especificamente nos Estados Unidos, eles estavam lá, os filhos, os primos, estava a família toda. Eles eram uma família rica que ia vir aqui estudar e etc. Isso é interessante porque até realmente o 11 de setembro, tava todo mundo aqui. Então, por que motivos um forte aliado dos Estados Unidos, em aspas, um desses membros vai chegar e jogar um avião na torre, né? Dizem que o Osama Bin Laden, pela própria família, ele era meio que a ovelha negra. Só que aí a gente vai decorrer basicamente um pouquinho sobre também essas motivações mais pra frente. E uma coisa importante da gente lembrar, Andrei, nisso que você comentou, das famílias e dos motivos, é que tem um motivo que, para os ataques de 11 de setembro e para toda essa questão geopolítica, que é muito importante, que é o
seguinte, às vezes é um pouco subestimado. Aproveitando que a gente fez, né, um flashback à adolescência, não sei se os presentes vão lembrar, mas na Copa de 98, que foi na França, a gente teve um jogo entre Estados Unidos e Irã, e teve muita tensão em relação a esse jogo, né, porque existia muita tensão entre os dois países. E um dos motivos dessa demonização dos Estados Unidos como grande satã e tudo mais, é primeiro, né, pelas razões históricas que a gente já citou, ou seja, os Estados Unidos acabam personalizando o mundo ocidental como um todo. Mas tem uma coisa muito importante que é, com a Guerra do Golfo, os Estados Unidos mandam muitas tropas para a região e boa parte, especialmente da Força Aérea dos Estados Unidos, continua na Arábia Saudita por anos, na verdade por décadas. E tem uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: a Arábia Saudita, ela é uma monarquia absolutista missionária. Coloca a religião como uma das suas principais bandeiras. E uma das bandeiras que legitimou a existência da Arábia Saudita lá no meados do século, e que é parte importante da sua identidade hoje, ela ser guardiã das duas cidades sagradas do Islã, Meca e Medina. Inclusive são cidades em que as regiões, a área histórica / sagrada dessas cidades, uma pessoa não muçulmana não entra. Essa questão dos lugares religiosos, em determinados momentos só poder entrar o praticante da religião, dá pra sentir muito bem em Jerusalém. Você tinha tropas do Ocidente, cristãs, infiéis, em território sagrado. Aquilo lá era uma mácula. Os Estados Unidos estavam maculando o território sagrado. Por conta disso, nessa perspectiva, eles se tornariam, então, culpados e passíveis de serem punidos por isso. Por isso que você tem uma atração a esse anti-americanismo em vários países. Deixa de ser um conflito geopolítico e vira o que o Samuel Huntington vai chamar de choque de civilizações. E, posteriormente, aí a gente, para dar o gancho, né, pra gente falar das teorias de conspiração, tem um documento que recentemente foi desclassificado, que a gente vai citar ele, né, as 28 páginas, que revelaria envolvimento da família real saudita com o atentado de 11 de setembro. E o que acontece? A Arábia Saudita, ela é um país absolutista, é um país em que a monarquia manda e ponto final. O dinheiro está concentrado nessa classe social e as outras classes sociais não protestam contra isso porque elas não pagam imposto. Os estados do Golfo, os estados baseados no petróleo, são estados rentistas, eles vivem do petróleo, ponto final. Não é que nem aqui no Brasil, né, que o cara vira e fala, não, eu vou protestar porque eu pago meus impostos. Lá sei lá, não pago meus impostos, então não tem problema. Só que a Arábia Saudita, se a gente pega só os príncipes da Arábia Saudita, né, o fundador da Arábia Saudita, o Al-Saud, ele deixou 48 filhos. Alguns desses ainda estão vivos e esses 48 se tornaram quase 1000 príncipes na Arábia Saudita. Eita. Então a gente tá falando de uma família real muito grande e que, obviamente, cada um vai ter sua própria agenda. Então, assim, quando a gente fala a Arábia Saudita, e isso são palavras, inclusive, da Hillary Clinton, né, que foi secretária de Estado dos Estados Unidos. A Arábia Saudita é o maior financiador do terrorismo islâmico no mundo. Por quê? Porque você tem 1000 famílias, 1000 pessoas que têm dinheiro e não devem satisfação a ninguém. Então, assim, quando falar a Arábia Saudita financiou Osama Bin Laden, não necessariamente quer dizer que foi o rei da Arábia Saudita que ligou pro Osama e falou, olha, eu odeio os Estados Unidos, eles são meus aliados, mas eles não devolveram aqui minha fita de International 64, então explode os caras. Pode ter sido um desses 1000 príncipes, e aí abaixo desses 1000 príncipes a gente tem 10.000 sheiks, e por aí vai. Então é importante a gente lembrar dessas duas coisas também. A Arábia Saudita é a dona da bola, o dono do campo, só não é dono de todos os jogadores, entendeu? Mas sem o campo e a bola, ninguém joga porra nenhuma, entendeu? Nos Estados Unidos é dono dos jogadores. Sim, verdade. Mas isso mata um pouquinho daquela lógica daquela pessoa que ela vai ser extremamente xenofóbica e, enfim, né, vai falar, isso é culpa do muçulmano, Islã, é religião que é do mal, etc. Porque isso a gente consegue ver claramente aí que a religião, ela é a desculpa da coisa toda, né? A treta política e econômica é o que realmente dita o que tá acontecendo no mundo, né? Ninguém tá indo porque acredita realmente, enfim, nas virgens. Acaba tendo, mas como você disse, se o cara vira e fala, olha, eu quero me explodir em nome de Deus, alguém tem que pagar a bomba pra ele. Exatamente. A questão é essa, uma coisa totalmente ligada à outra. E aí a gente pode parar, né? A gente vai falar do Osama, né? Treinamento dele na CIA e tudo mais. Isso mostra como fica claro que a política dos Estados Unidos para com o Oriente Médio e para com as populações nativas do Oriente Médio, desde a década de 1980, ela é baseada em cagada atrás de cagada. E quando eu digo cagada, não é por razões ideológicas ou sentimentais, é porque eles alimentam a mão que vai morder eles depois. Sim. Então, a guerra no Afeganistão contra a União Soviética, para os Estados Unidos, eles vendiam como? Como uma guerra de um povo lutando contra um invasor. Isso tá, inclusive, no final do Rambo 3. Vocês assistem
Assistam Rambo 3, a frase final é: eles estão lutando pela liberdade do Afeganistão. Mas, pra grande maioria dos combatentes árabes no Afeganistão, lembrando que os afegãos não são árabes, são persas, mas pra grande maioria dos combatentes árabes no Afeganistão, o que inclui Osama Bin Laden, eles estavam lutando contra um regime ateu. Era uma orientação religiosa. E aí esses mesmos caras vão levar a mesma pauta pra Bósnia e pro Kosovo. E de novo vão ter apoio dos Estados Unidos com a justificativa superficial de combater a Sérvia, que é um aliado da Rússia. Mas quando os Estados Unidos pensam apenas em geopolítica, aquela geopolítica clássica europeia, quando a gente tem uma miríade de outros eventos ali, eles usam o apoio dos Estados Unidos pro seu próprio benefício, mas pensando no futuro em destruir também os Estados Unidos. Sim, com certeza. Eu acho que isso parte também de uma ideia de superioridade, né? Então você pensa que o resto do mundo, você tá controlando todo o jogo sempre. Você acha que o resto do mundo não tem interesses próprios e eles não vão estar te usando para o benefício do que eles querem, pensando em te destruir também. É difícil. Então, em 20 segundos, a Tupá resumiu tudo o que eu quis dizer. Eu posso, inclusive, sair do programa porque ela fez muito melhor. Sim, excelente. Vamos para as teorias da conspiração, então, que é o seguinte: as teorias da conspiração, a gente não tem como falar aconteceu isso, é isso que as pessoas acreditam. Ela tem diversas vertentes, diversos tipos de crença, tem gente que acredita em uma evidência, tem gente que não acredita em outra, então é muito difícil. Então, acho que é melhor a gente primeiro citar quais são essas divergências. Eu acho que existem duas grandes teorias dentro dessa questão do atentado. Dentre essas duas teorias, o próprio Estados Unidos estaria envolvido até certo ponto com o próprio atentado. A primeira delas é a que eu acho que talvez a mais próxima de ser verdade, que é a questão de que talvez uma parte, né, alguma parte das organizações, enfim, do governo, talvez soubesse que o atentado, sei lá, não tinha o dia, nem o horário, combinaram nada, mas sabiam que tava pra acontecer alguma coisa grande e meio que deixaram acontecer pra, enfim, a gente vai explicar mais ou menos por que isso teria rolado, mas que, em teoria, foi mais ou menos o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com aquela teoria, que eu não sei se é verdade ou não, nunca vi uma comprovação oficial sobre isso, dessa questão de que o Tora, os Estados Unidos sabiam que os kamikazes japoneses estavam vindo e eles deixaram pra meio que ter uma justificativa moral de entrar na Segunda Guerra Mundial. Seria mais ou menos isso, né? E, como todo mundo sabe, os Estados Unidos, eles gostam de financiar uma guerra. E a outra teoria, né, que é a questão de você ter aí o próprio Estados Unidos inventando esse atentado. Inventando no sentido de que o próprio Osama Bin Laden, ele não existe, ele é meio que um fantoche, tanto literalmente quanto figurativamente, quanto essa questão de que não foi um avião que explodiu, foram mísseis que foram atirados, foi os prédios que foram implodidos pra aumentar a área do desastre. Então você tem ali uma participação mais efetiva dentro dos Estados Unidos. Eu já acho que envolve gente demais, é um pouco complicado esse tipo de informação. Mas enfim, eu acho que gira em torno dessas duas grandes teorias em si. Essa questão dele ter deixado e essa questão dele talvez ter elaborado efetivamente esse atentado. Eu ainda tô adorando a ideia de que o Osama Bin Laden é um fantoche de verdade. Tem gente que acredita nisso mesmo, de cara. De verdade, assim, é tipo um bonecão, assim. É tipo aquele cara do Mohammed, do fantoche caveirinha lá do... Sharp, como é que ele faz? Ahmed, é isso. Às vezes você vai, né? Tipo, o cara com a mão no cu do Osama Bin Laden ali, fazendo os movimentos, quem diria, né? Eu tava falando que eu tenho um amigo que é príncipe dos Emirados, né? Conheci um menino, em 2011, eu conheci um menino que era príncipe de um Emirado. Era muito surreal, assim, porque o bicho tinha uma colega italiana que chamava ele de um menino do outro mundo, o menino de Marte, porque era muito... As coisas que ele comentava com a gente, ele falava... Sem noção. Ele era muito de boa, mas ele mostrou, tipo, ele falou, não, mas esse daqui é um vídeo do tigre do meu irmão, tal, lá na nossa casa. Aí eu, tipo, é o tigre do seu irmão, né? Aliás, esse aqui era o meu macaco, e tipo, o macaco vestidinho, assim, com roupinhas e tal. Você conhece a do filho do Sheik que ia de trem pra faculdade? Claro. Essa é ótima. Essa é ótima. Conhece? Não, eu não conheço. É assim, o rapaz, né, filho de um sheik do petróleo, né, vai estudar na Europa. Tá começando a ir pras aulas, né, começa o ano letivo na faculdade. Ele escreve uma carta pro pai dele. Pai, estou adorando a Europa, estou adorando estudar
estar aqui. Estou conhecendo muitas coisas boas que depois levarei para a nossa família. Mas eu fico muito envergonhado todo dia, muito encabulado. Eu chego na faculdade com a Ferrari que você me deu, tem banco de couro e painel banhado a ouro, e fico muito tímido porque os meus colegas de sala todos vão para a faculdade de trem e eu chego na minha Ferrari. Como eu posso fazer? Aí chega a resposta do pai dele, né? Olá, filho, que bom que você está gostando, que bom que você está passando por uma boa experiência e tal, mas agora pare de fazer sua família passar vergonha. Acabei de depositar 500 milhões na sua conta, vai lá e compra o seu trem. Isso é uma anedota ou é real? Que eu saiba, uma piada. Não, cara, eu juro que eu não sei. Eu não sei. Depois da história do tigre, eu não sei mais nada. Esse meu colega, ele era bem assim, tipo, ele falava essa coisa de passar vergonha. Sim. Ele era muito simples, hein? A gente só descobriu que ele era da família real um tempão depois, que ele já era nosso amigo, assim. Mas ele soltava umas às vezes sem querer. Na época do Natal, ele falou: Tupá, vamos todo mundo lá no fim do ano lá pra casa, conhecer lá em casa, tal. Vocês ficam no palácio comigo e tal. Eu, tipo, adoraria, mas... Tupá, você tem que arranjar um shake desses aí, filho. Fazer... Pô, eu achei a ideia massa, mas na época eu não tinha dinheiro pra pagar a passagem pra visitar ele. Não, mas ele paga, filha. Ele compra avião. Se tu fala assim, pô, é que eu não tenho dinheiro pra ir. Dinheiro? Vocês vão de carona no meu avião. Aí você, tá bom. Pelo menos se você entrar, ele deixa mais você sair, né? Se tu falar com ele, eu crio um Patreon só pra ele ajudar o Mundo Freak. A arte do episódio vai ser a Tupá, tipo, o rosto da Tupá numa odalisca, vai ser isso? Ou então ela, tipo, com vários camelos, assim, sabe? Tipo, vários minha frota. Frota de camelos. Tupá, pergunta quantos camelos você vale. E isso não é no Oriente Médio, isso é no norte da África. Mas no norte da África é verdade. Eu conheço uma menina que foi pro Marrocos e tentaram literalmente comprar ela. Tem a mãe de uma amiga minha, lá nos anos 70, eu acho, ela fez uma viagem com o marido dela na época, da Índia até a Europa, né? E eles foram indo de qualquer meio de transporte no caminho. E ofereceram cabras pro marido dela, por ela, assim, não foi brincadeira. E falando bem sério, assim, se vocês conhecem, ou então no caso da Tupá, ela mesma, né? Uma mulher ocidental que pretende viajar pra Marrocos, Argélia, Tunísia, não ir sozinha ou não ir. Porque tem muito caso de mulher sequestrada nessas regiões que depois não tem paradeiro e que é abafado pra não criar problemas diplomáticos. Um dos principais motivos de eu não ter viajado pro Marrocos, porque eu não vou sozinha. Sim, é perigoso. Tá me convidando? O quê? Comigo? A gente pode negociar esse convite aí. Rafael, vamos terminar a gravação pra deixar eles sozinhos, aí fica melhor aí. Dentre essas teorias, a gente tem que citar até uma que a gente fez um episódio bem recente, que foi o MK Ultra, né? Então, assim, só pra quem não escutou esse episódio, caso caiu aqui de paraquedas por causa do Felipe, ou porque gosta muito dessa temática, enfim, viu o nome lá MK Ultra. Vai escutar. Não, sim, vou deixar aí no link, mas o MK Ultra, ele foi de grande importância pros conspirólogos, porque foi uma conspiração que era verdade, né, até certo ponto, né? Que foi comprovada real. Então, os americanos, desde a década de 70, estavam ali com aquele coisinha... Tá, seu governo dos Estados Unidos, o que você tá aprontando, né? Tem a questão da operação do Northwoods, que, enfim, minha pronúncia aí ficou excelente. E, assim, oficialmente foram os aviões, mas talvez os conspirólogos vão falar aí que é isso que o governo quer que você acredite, né? Então, assim, vamos tentar ir por partes. A gente tem essa primeira de que os Estados Unidos foi conveniente. E, Rafael, o que a gente tem de evidência pra a gente afirmar isso? De que os Estados Unidos, eles sabiam de alguma coisa e deixaram rolar. Foram coniventes com a situação. Cara, tem várias coisas sobre isso, falando que teve uma mulher que trabalhava, se eu não me engano, no FBI ou na CIA, acho que era no FBI, que tinha denunciado pro chefe dela várias vezes, denunciado não, informado pro chefe dela, várias ligações, membros, né, do Oriente Médio, envolvido com grupos terroristas, estavam fazendo aulas de pilotagem, estavam frequentando certos lugares, e ninguém fazia nada. Tem indicações falando sobre ligações, do risco que o presidente sabia, que o presidente estava sendo avisado, várias coisas indiretas, algumas com entrevista dessa moça, por exemplo. Ela fala, eu avisei pro meu chefe e ele sentou no processo e não fez nada. Coisas também como ligações de obras feitas no World Trade Center pouco tempo antes, falando que aquelas obras tinham fragilizado a viga ao ponto de, se
tivesse um grande impacto, o prédio ia cair, né? Um esquema de horário. O terrorista vai fazer um ataque no horário que não tinha ninguém. Se ele fosse terrorismo, se os Estados Unidos não tivesse feito nada, tinha deixado o prédio cheio pra matar mais gente. Coisas assim, sabe? Que você fica se questionando. Faz sentido, né? Vamos derrubar um avião com prédio cheio? É mais legal. Mas, até então, prova factual, 1 mais 1, não são tantas quanto a gente possa imaginar. Mas tem essas evidências superficiais, vamos colocar assim. Bem, pelo que eu sei, a gente tem aí de oficialmente, pra quem não sabe, né, em 1993, a Al-Qaeda, ela já tinha feito um atentado, inclusive no próprio World Trade Center, né, nas Torres Gêmeas, no qual deixou ali um carro-bomba pra explodir no estacionamento, só que foi algo em proporções menores do que isso, né? E que existia, sim, realmente, vários relatórios falando de que o pessoal tava planejando alguma coisa, só não sabia onde, como e por quê, né? Quer dizer, porque talvez soubessem, né? Mas eu acho que talvez a gente vai descobrir em uns documentos, Felipe citou esse documento aí das 28 páginas, com relação a isso, tem alguma coisa relacionada que os Estados Unidos, pelo menos de evidência, eles sabiam ou eram pra saber, ou pelo menos eram pra se proteger melhor? Você tem alguma ciência disso? Não, nas 28 páginas não tem nada sobre os Estados Unidos já saberem do atentado. Elas são muito polêmicas porque foi um relatório do Senado dos Estados Unidos, acho que era do Senado, que foi publicado com 28 páginas confidenciais, que não foram divulgadas. Então todo mundo começou, né? Por que colocaram, né, confidencialidade num trecho do relatório? Esse trecho é sobre o potencial envolvimento e conhecimento de autoridades sauditas. Mas assim, as 28 páginas estão aí na internet, pra quem quiser ler. Elas não têm a smoking gun, né, a prova definitiva, entendeu? Sei lá, um recibo de depósito de grana na conta de um dos caras envolvidos, ou que pagou a escola de pilotagem no nome de algum príncipe saudita, alguma coisa assim. Mas é exclusivamente sobre envolvimento saudita. Outra coisa que deixa a galera, pelo menos deixou o pessoal na época dessas teorias super animada, que falar que foi o esquema dos Estados Unidos, era a cara do Bush, depois que ele soube que as torres tinham sido atingidas por aviões. Ele na escola, com as crianças, ele, tipo, ok, nada aconteceu, né? Cara, ele faz uma cara de bunda. Continuou. Do tipo, o que eu vou fazer aqui na minha vida agora? É interessante. Não, tipo, era hoje o atentado, eu não li essa circular, puxa vida. Mas se você pensar bem, e agora eu vou fazer o Bush parecer uma pessoa muito inteligente, o que eu não acho verdade, mas se você pensar bem, se você tá numa escola cheia de crianças, alguém te dá uma notícia dessas, eu acho que a melhor coisa não é, tipo, fazer uma cara de fudeu, foi mal o palavrão, fazer uma cara de, nossa senhora, deu tudo errado e, tipo, fazer as crianças entrarem em pânico, as pessoas em volta entrarem em pânico, todo mundo entrar em pânico. Ô, Tupá, não é pro Bush tirar as calças pela cabeça e sair gritando igual um desesperado. Ele ficou na escola, Quantos atentados os Estados Unidos tiveram em solo americano, né? Tipo, não é o tipo de coisa que você fica de cara de bunda e continua a sua leitura infantil. Você fala, galera, rolou um probleminha, bora lá, e, tipo, eu vou dar uma saidinha aqui, fica aí o meu segurança reptiliano aí pra ler a historinha pra vocês. Eu só queria atentar pro fato de que pra Tupá e fudeu e Nossa Senhora são sinônimos. Tá? Queria deixar isso muito claro pros ouvintes religiosos do programa. É a Nossa Senhora de fudeu. Cara, porque, assim, como tu faz isso, o cara não ia falar... Corre, porra! Não, depois pode criança. É um feido mudo. Mas ele é pedir licença à criança. Aconteceu um problema que eu sou presidente, né? Vocês sabem disso. Eu tenho que resolver. Um abraço. Até daqui a um pouco. As crianças não ficam sabendo. Não precisa avisar pras crianças que explodiram o prédio, o avião, né? Vamos ter que esquematizar aqui uma defesa, uma estratégia. Vamos dar uma voltinha, não. Ficou ali, sei lá, mais uns 15 minutos, meia hora, sei lá quanto tempo ele ficou. Tal, pensando na vida. É estranho. Foi realmente uma atitude meio estranha pro nível de problema que tava acontecendo. Mas também pros ouvintes céticos pode ser apenas do tipo, nem ele ali sabia exatamente como é que eu posso dizer? A gravidade da coisa. A gravidade do que tava acontecendo, né? 300 assessores, ninguém podia falar, Bush, vamos embora, Bush, deu merda. Vambora. E eu acho que talvez até o Felipe vá concordar comigo, porque o despreparo dos Estados Unidos nisso tudo é o que ele inclusive falou no começo dessa questão. Não necessariamente foi planejado, mas que foi uma puta cagada. Foi, né? Porque houve uma falta de planejamento muito forte, né? E aí que começam a chegar as evidências. Por exemplo, você tem aquela questão de que houve ali um treinamento militar exatamente no dia e no horário que aconteceram os atentados. Quer dizer, você tem ali a Força Americana, os aviões fazendo um treinamento lá, de repente um avião comercial sumiu. Aí o pessoal falou, o que tá acontecendo? Deve ser ali o treinamento e tal, ver o que tá acontecendo. E isso deu tempo pros aviões não serem abatidos
Bush, né? Invariavelmente, isso teria que acontecer em algum momento, né? Eu acho que é melhor ser abatido do que ele terminar de se jogar na torre, ou qualquer tipo de coisa que você vai poder fazer pra reagir, pelo menos, né? No que tá acontecendo. A gente tem aqui também algumas evidências do tipo, por exemplo, a gente tem que falar do grupo Carlyle, que é essa questão da conexão da família Bush com os Bin Laden, né? Que pra quem não sabe, eles são... Ah, que susto. Pensei que ia fazer uma conexão com o filme Crepúsculo. Tá bom, Rafael. O Crepúsculo entrou nisso. Carlyle, é o nome do pai da família lá dos vampiros. Tá bom. Olha só, Rafael, você tá se revelando muito quem você é. Eu não fazia a menor ideia disso. Enfim, mas essa questão de que... André, eu sei de quase tudo sobre adolescente. Esse grupo, né, esse grupo Carlyle, ele é um conglomerado multinacional bem famoso no ramo da construção, em que o pai do Osama Bin Laden, né, o Mohammed Bin Laden, ele é brother ali do pai do Bush. Então a gente tem aí essa questão. E olha que interessante, você tem, no dia 13 de setembro de 2001, enquanto todos os espaços aéreos dos Estados Unidos estava fechado, a Casa Branca autorizou a saída da família Bin Laden do país em 6 jatos particulares para a Arábia Saudita de volta. Então assim, de certo modo... Não. Foi um avião só. Foi um avião só, tudo bem. Só. Das besteiras que eu poderia estar falando, o menor delas. Da Ryanair, que deu mó treta depois, mas foi um avião fretado da Ryanair. Que triste, voada. Não, porque era um avião que tinha disponível ali, entendeu? Eles chegaram e falaram, quem aluga um avião pra gente? Não, total, sendo, mas... Porque eles estavam com essa galera aqui, com turbante que ninguém quer falar. Mas deve ser um avião meio merda, porque eu não tenho noção do que estou falando, sou pobre pra caralho. Não, mas assim, você não tá entendendo, pobre pra caralho voa na Ryanair, não é desculpa pra você não conhecer. A Ryanair Meu Deus do céu, eu tô muito mais pobre do que pra caralho. Belfort Roxo não chegou a essa conexão. Pessoa pobre pra caralho, que nasce aqui na Europa, voa de Ryanair, que é a empresa mais barata que tem. Sim, a Ryanair é a empresa mais baratinha que tem de voos por aqui, uma das mais baratinhas. Entendi. E eles cobram assim, tudo. Você respirou no voo, tá cobrando, é isso. Ah, mas tudo Eles bem. eles querem na autorização. Europa é uma coisa. Eles querem autorização pra poderem ter voo, pra poder ter voo com o pessoal em pé, estilo busão, assim. Isso eu vi, não sabia que era essa empresa, não. Interessante. Sim. Enfim, 2 dias depois do atentado, eles levaram a família embora. Então, assim, de certa forma, eu talvez entenda as motivações, que essa questão de vai haver aí uma questão de vingança. Tu vai deixar ali o moleque na escola, porra, foi o Bin Laden e matou 3 mil pessoas no maior atentado terrorista da história do solo americano. E, pô, caramba, você não pode, você tem que ali dar uma protegida, porque afinal de contas você não sabe se tá ali conivente com alguma coisa. Mas essa também é a questão do por que é estranho. Então quer dizer que 2 dias depois desse maior atentado, você não vai investigar, você não vai interrogar, você não vai perguntar, simplesmente você mete a galera do turbante dentro de um avião e manda bala? Isso é muito estranho, né? Isso só evidencia essa aliança, né, do Bin Laden com os Bush. Essa galera do turbante. E manda bala, pareceu que, tipo, você matou todo mundo dentro Não, foi no sentido de vai. Tá certo? Essa galera do turbante, você vai lá e manda bala. Ué, André, eles mandaram bala depois. Isso é meio errado. Desculpa aí, galera. Interessante como o pessoal, claro, quando você acredita na teoria da conspiração, você vai adicionando esses fatos. Mas a relação da família Bush com a família Bin Laden, como a gente falou, ela vem de longo tempo, enfim. Não tem nada de grande mistério quando pessoas ricas e poderosas se safam das coisas, né? Sim, isso é verdade. Vem aqui no Brasil políticos brasileiros que são apreendidos com cocaína nos seus helicópteros que pousam na fazenda dos seus avós e nada acontece. Tá, isso aí acho que dá pra ir. Então, mas isso é interessante porque essa questão de que os Estados Unidos deixou, além, é claro, dos relatórios, mas mesmo com relatórios de que talvez acontecesse um atentado, de que a Al-Qaeda estava realmente planejando alguma coisa e muito em breve, ainda assim você pode ligar isso a não uma conivência, mas simplesmente porque, enfim, foi extremamente subestimaram os caras, foi uma questão de incompetência que acontece, né? Tem aí diversos exemplos no mundo. Se todas as agências de inteligência do mundo conseguissem prever 100% das vezes todos os atentados, não existiriam atentados no mundo. Sim. Mas segundo falaram, né, do questão de não conseguir prever. Preveram, só que os documentos não foram levados a sério, não chegaram nas mãos certas por algum motivo, não tem como agir em cima de tudo, né? Imagina o presidente dos Estados Unidos, mesmo que ele não seja uma porta que nem era o Bush filho. Devem chegar, assessor dele de inteligência de defesa, uns 1.500 relatórios por baixo por semana. E assim, lembrando, né, Snowden já deixou muito claro que os nudes que vocês ficam mandando por aí, eles vêm. Só que assim, no 99,999% do que circula na internet é gatinho, gif e nude. Então o cara primeiro tem que peneirar tudo isso pra chegar nos pontos. E depois, assim, deve chegar
investigar tanta coisa que deve ser desconsiderada por ser muito absurda ou por não ter outras fontes que comprovem um cruzamento de dados, alguma coisa assim, até é possível eles tivessem alguma monitoria da situação. Só que, convenhamos, a gente pode culpar o George W. Bush por tudo, assim, óbvio, na minha análise. A gente pode culpar ele por muita coisa que aconteceu depois do 11 de setembro. Mas até o 11 de setembro, sabe, se você chega no presidente dos Estados Unidos e fala, olha, 15 caras vão sequestrar aviões de linha da American Airlines e vão jogar eles no World Trade Center e no Pentágono. Ele ia virar e falar, boa, então, eu tô indo ver o jogo do Dallas Cowboys. Entendeu? Alguma coisa assim, quase impossível você filtrar tudo que deve chegar lá. E, em compensação, a gente tem um monte de caso também de operações que gastam milhões por conta de alarme falso. Sim. Uma questão que se levanta muito corriqueiramente é que os camaradas fizeram algum tipo de treinamento no próprio Estados Unidos e eles tinham vindo do Oriente Médio há pouco tempo. E isso, supostamente, já era monitorado e isso foi monitorado e foi informado. Ó, camaradas chegaram do Oriente Médio há pouco tempo, estão fazendo treinamento em aviões do tipo. Vamos dar investigada? E não mandaram um policial, não mandaram um agente, não olharam, sei lá, o Orkut do cara, sabe? O negócio falou, pô, esse que é a conspiração justamente é o quê? Olha, investigaram, descobriram, chegaram num certo setor, talvez não no presidente, mas ali a galera, e falaram assim, é interessante, vamos ver onde isso vai dar? Deixa rolar, sabe? Deixa rolar. Essa que é a conspiração que a gente tá falando no primeiro momento. Que descobriram que esses caras tinham uma grande tendência a fazer um ataque terrorista. Talvez descobriram, talvez não o dia perfeitamente, mas sabiam que eles iam fazer alguma coisa grave e deixaram rolar porque o Bush estava com uma popularidade muito baixa, tinha um interesse muito grande numa guerra, tava muito parado ali a área, queriam petróleo, queriam de repente a longo prazo fazer outras invasões como do Iraque, talvez. Essa que é a conspiração que descobriram e deixaram rolar pra ver onde que ia dar. E deu nisso e a galera falou, pô, perfeito, os caras foram melhor do que a encomenda, sabe? Adoramos. Dentro dessa perspectiva, porque realmente o Bush, ele é um cara que tava sendo extremamente impopular, né? Eu vi hoje de manhã o documentário do Moore, né, de 2004, o Fahrenheit 11 de setembro. Inclusive, o que você acha desse documentário, Felipe? Eu já me envolvi numa treta forte por conta do Michael Moore uma vez, ou Moore, enfim, tem as duas pronúncias. Eu tô pra fazer um vídeo sobre isso há um tempão já. O que acontece? O Michael Moore, ele é assim, ele pega um assunto interessante, ele pega referências válidas, ele constrói uma narrativa plausível, mas, pra não deixar sombra de dúvida, ele age com uma puta desonestidade intelectual, junta um monte de coisa que não deveria ter conexão e cria uma teoria. Então, assim, ele tem um documentário que é muito bom, que é o Roger e Eu, foi o primeiro grande documentário dele, e os outros documentários dele têm valor, né? Tiros em Columbine, Fahrenheit, Capitalismo em História de Amor e o do Sistema de Saúde do Canadá. Mas ele é panfletário, sensacionalista e intelectualmente desonesto em diversos momentos. E, por favor, ouvintes que gostem dele, não me pentelhem, porque tem um monte de coisa sobre isso já publicada, eu ainda não publiquei nada disso, o podcast não é sobre isso, porque aí sempre vai ter um que vai falar, ele falou do Michael Moore, mas não argumentou, não disse nada, o ponto não é esse, então é isso. Não, acho justíssimo, porque realmente há ali um trabalho sensacionalista, isso você consegue ver, mas o que eu queria citar do Moore, com certeza esse documentário do Fahrenheit 11 de setembro, foi o que talvez tenha catapultado ainda mais essas teorias, porque ali realmente existe um trabalho investigativo e existe aquela ligação de pontos que te deixa ali com a pulga atrás da orelha, né? Eu acho que essa é a grande questão quando a gente tá falando exatamente sobre a conspiração em si. O que é uma conspiração? É você juntar evidências, e assim, evidências entre muitas aspas, né? Você juntar informações e alguns fatos ou semifatos e juntar ali e construir aquela narrativa, né? A gente tem motivos pra por que essa conspiração teria sido feita. Você tem a questão da própria reconstrução do Iraque e do Afeganistão, feito por empreiteiras americanas. Você tem essa questão do petróleo, do controle do petróleo. Você tem essa questão de você, enfim, né? Das fábricas de arma, dos donos da produção de arma militar. O lucro da guerra, né, em si, né? Então você tem aí diversos fatores e o próprio passado dos Estados Unidos. Primeira Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial. Vou falar uma coisa aqui que eu já ouvi o pessoal falar assim, não, professor, a guerra, aluno mais safos, a guerra, eu já li um livro que a guerra não traz lucro, aquela coisa toda. Eu falei assim, não traz. Para quem tá sendo bombardeado, para quem tá sendo atacado diretamente no seu território. Mas para quem tá
comercializando de fora, isso é um lucro astronômico. Os Estados Unidos aí estavam mandando tropas, pessoas, entre aspas, todas, assim, ponto de vista de militar, estratégico, que não vale o dinheiro que eles estão ganhando. Então, se eles morrem, sei lá, 1.000 soldados dos Estados Unidos, é uma pena, eles têm que aguentar essa onda política, mas para quem tá ganhando bilhões em produção de arma, tanque de guerra, desenvolvimento de tecnologia dessa área... Trilhões, né? Chegou a trilhões. Trilhões. Isso é uma vírgula. O que são? O que é o dano político de 5.000 soldados mortos ou feridos, enquanto você tá ganhando trilhões de dinheiro? Você tá enforca um outro político, o resto tá rindo pra caralho. Então, assim, os grandes setores produtores, seja no petróleo, seja na arma, seja na construção, as Odebrechts dos Estados Unidos da vida, eram muito dinheiro. Muito dinheiro. E quem eram mais ligados a isso? A própria família Bush, né? Por que não? Eu tô aqui no centro do mundo, eu consigo fazer o que eu quiser, movo meu tabuleiro de war ali, e aí, né? Quem é que vai falar que eu tô errado, né? Você tem ali o próprio Iraque, né? Ah, vamos invadir o Iraque pra das armas de destruição em massa. E se provou que não tinha porra nenhuma, né? Então, quer dizer, isso fica tão evidenciado, né? Bonzinho, Zona Verde. É um filme antigo que caiu no esquecimento, mas é legal. Inclusive, juntando nessa coisa de, enfim, evidências de pessoas que lucraram muito, você tem até o dono do prédio, né? O dono das duas torres, que acabou lucrando. Tinha feito um seguro pouco tempo antes do atentado. Um mês antes dos atentados, né? Incrível, né? Incrível. O cara fez seguro assim, não tinha seguro. Aí o prédio tava um tempão. Não tinha seguro. Aí o cara, vou fazer seguro aqui. Que sorte a minha, né? Sim. E fazer um seguro com a cláusula específica de atentado terrorista. E ele acaba entrando na justiça depois e falando que foram 2 ataques terroristas e não um só, por causa foram 2 aviões. Ganhou na justiça e ganhou, assim, dobro, foram 4 milhões, né? Ganhou o dobro do... 4 era o default, aí ele dobrou, foi pra 7 ou 8, alguma coisa assim. Enfim, não, fala aí, Felipe. Se ele dobrar 4, não vai pra 7 não, mas... Não, eu tô arredondando aqui, tá, Rafael? Mágica. Enfim, vai lá, Felipe. Não, é que uma coisa, assim, é importante falar, porque a guerra com os Estados Unidos e Reino Unido e aliados no Afeganistão em 2001, né? Porque o Afeganistão tá em guerra non-stop desde 79. E a guerra no Iraque, em 2003, elas obviamente estão no mesmo contexto. Porém, é muito importante a gente frisar que são coisas diferentes. E tem uma diferença que é muito importante, que é fundamental a gente não esquecer, porque às vezes a gente falando, né, Rafael comentando da questão do lucro da guerra, das invasões e tal, a guerra no Afeganistão foi uma intervenção promovida pela OTAN com mandato das Nações Unidas. Isso quer dizer o quê? Que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou isso e com, no mínimo, a conivência do P5, as 5 potências que têm poder de veto. No caso iraquiano, os Estados Unidos quis autorização da ONU. Não teve. Né? Todo mundo deve se lembrar daquela apresentação meio espalhafatosa do Colin Powell, na época. A ONU não autorizou, teve veto francês. E se não tivesse veto francês, a Rússia já tinha avisado que iria vetar também, porque é uma guerra muito próxima de fronteiras russas, e o Cáucaso é uma região muito complicada para a Rússia, né? A gente teve guerra com a Geórgia, guerra com a Chechênia e tudo mais. Pra ter uma guerra, pra estourar alguma coisa ali, não precisa de muito, né? Exatamente. E os Estados Unidos foram lá e invadiram mesmo assim. Então ela, do ponto de vista do direito internacional, foi ilegal, e além da discussão financeira, da discussão de interesses posteriores às guerras, quaisquer que sejam, né? E a gente tá vendo o resultado disso hoje também, mas aí isso implica que parece que defende o Saddam, mas enfim, isso é um outro assunto muito complicado. Mas a questão é, a invasão do Iraque, ela foi ilegal desde o início, ela teve muito pouco apoio internacional, né? A quantidade de países envolvidos, ela é discrepante. Por exemplo, a Alemanha, que é um país que tem tradição de não mandar tropas para fora das suas fronteiras, participou da intervenção no Afeganistão, tamanha a legitimidade na época, e no Iraque, diversos aliados da OTAN dos Estados Unidos não participaram, né? No Iraque foi basicamente Estados Unidos sozinho, com apoio britânico de alguns países do Golfo e da Polônia. Então elas são circunstâncias bem diferentes, inclusive nessa questão de legitimidade, inclusive também perante o povo americano. O povo americano falou, olha, esses caras, eles derrubaram as Torres Gêmeas, é um estado bárbaro, dominado por um grupo que mata mulheres por adultério, então, porra, tem que sentar a bomba nesses caras mesmo. No Iraque, todo mundo olhava e falava, não, mas peraí, o que a gente vai fazer no Iraque?
O Iraque tem arma de destruição em massa, eles vão fazer o quê? Eles vão atacar a gente? O Iraque, mesmo que tivesse armas de destruição em massa, ele não tinha como jogá-las nos Estados Unidos, né? Tanto que na Primeira Guerra do Golfo, o Iraque atacava Israel. Por quê? O Saddam sabia que se Israel contra-atacasse, os aliados árabes dos Estados Unidos sairiam da coalizão, porque eles acabariam estando do mesmo lado de Israel e eles não iam querer isso. Então, assim, a guerra no Iraque ela já foi muito mais polêmica, inclusive nessa questão de legitimidade, tanto econômica quanto política. Então é bom deixar essa separação um pouco mais clara. Era isso que eu queria fazer. Desculpa ser chato. Pode me falar bater. Um negócio aqui que eu sempre confundo. Eu falei Paquistão antes, que os Estados Unidos invadiu o Paquistão, invadiu o Afeganistão. É tudo Paquistão, aí eu confundi, desculpa. É muito estão, né? Bem, tem a questão da teoria que o segundo avião era um avião militar que teria sido jogado e não um comercial. Só que, vamos lá, tem até um vídeo, vou mandar pra vocês e deixa bem claro que as cores do avião é cinza e azul escuro. Só que mostra também uma confusão das próprias pessoas em volta. No vídeo em si, no momento, a pessoa falando, nossa, foi um avião militar, não foi um avião e tal, principalmente por causa dessas cores. Só que os aviões comerciais da United de 2001, eles eram dessa cor, né? Alguns modelos deles, mas que causou essa confusão na hora. O que forçou aí um pouquinho também essa questão da conspiração, que foram militares que jogaram, não foi um avião comercial, né? Sei lá, deram um sumiço no avião verdadeiro. Enfim, sei lá, jogaram... abriu um buraco na área 51 e caiu os aviões ali dentro pra ninguém saber de nada, né? Tem essa questão também das torres terem sido atingidos por mísseis, né? E você tem diversos vídeos. Na minha opinião, pessoal... Calma aí. Essa da torre atingida por míssil eu não sabia, não. Tem. Já vi falar até que os aviões estavam vazios, cheios de bombas, pra ter um efeito grande, mas aí depois especialistas falaram que aquela explosão é em virtude de combustível e tal, mas que era avião, todo mundo viu, tá filmado, né? Isso não era questionado pelo que eu sabia. Sim, é que tem um vídeo que ele mostra de um ângulo meio estranho que você não consegue ver, por exemplo, as asas do avião. Mas é falta de resolução, né? Enfim, as pessoas dão esse argumento. Assim, eu sei que é fácil de resolver, mas eu acho sempre interessante. Se não foram aviões, o que aconteceu com os aviões e com as pessoas que estavam neles? Pois é, né? Jogaram só pousar em algum lugar da África, o avião desaparece. Já vi aquele filme Senhor da Guerra. Senhor das Armas até. Que bom. O Rafael coloca uns argumentos que começa a gerar tantos outros problemas que tu nem tem debate, né? Pô, mas quem já viu esse filme, os aviões lá e o avião desaparece, cara. Não, sim, mas também não deve ser fácil tu chegar no espaço aéreo, países africanos e tá de boa, né? Porque eles vão te dar tiro de volta. Tá bom, Rafael. Tem essa questão também de que houve uma certa explosão antes de um dos aviões colidir, no caso o segundo. Existe também essa teoria porque existem vídeos sobre isso. O argumento é que tinham bombas dentro dos prédios e foi uma implosão. Essa teoria da questão dos Estados Unidos meio que forjou, né? Só que o que oficialmente se argumenta sobre isso, realmente há vídeos sobre isso, falando que existe um pequeno ponto de luz antes do avião bater na torre, mas o que se comenta sobre isso é relacionado de que os próprios terroristas teriam explodido uma bomba dentro do próprio avião pouco antes de atingirem a torre, né? Tipo assim, poucos segundos antes. Isso talvez teria criado aí esse efeito de que foi uma explosão que próxima do prédio, que realmente são imagens de resolução ruim, né? A gente tá falando aí de 2001, né? Não tem como ser uma parada high definition. Tem algumas fotos também de que os aviões teriam acoplado ali um míssil neles, né? Sei lá, meteram um durex ali no avião do lado de fora com míssil, e tem algumas fotos que, em teoria, comprovariam isso. Vou deixar tudo aí no post pra vocês, tá, ouvinte? Mas talvez um dos grandes seja essa questão de que o prédio, na verdade, foi implodido. E você tem aí algumas, entre muitas aspas, evidências relacionadas a isso, relacionadas a quê? Em teoria, um incêndio, principalmente por um prédio novo, você não conseguiria derrubar um prédio com incêndio apenas, né? Existem casos até prédios mais antigos que duraram horas e mais horas e mais horas e não caíram. Tipo, ficaram completamente destruídos, mas não caíram. Olha só, tem documentários testando, né? Os bombeiros lá nos Estados Unidos fizeram isso, fizeram teste, mercado combustível de avião, botaram pra queimar e demorou cerca de 3 a 4 horas, se me falha a memória, pra ele ceder, né? Botaram lá com peso e tudo mais, e aqueles prédios caíram menos. E a questão que foi levantada foi justamente que o forro de proteção anti-chamas que fica em volta das vigas, que ficava em volta das vigas de aço, ele foi danificado seriamente, ele foi rasgado, ele foi tirado com o impacto do avião. Por isso que depois de cerca de 30 minutos eles começam a ser abalados. Sim. Então, esse é o argumento oficial
Esse é o argumento Isso, oficial esse é o de argumento tudo, oficial. mas os conspirólogos, eles falam que... Isso, inclusive, é verdade, né? Em teoria, o prédio, ele estava preparado pra, inclusive, um avião atingi-lo e ele não estava preparado de fato. Calma aí. O prédio estava preparado para ser atingido por um avião de categoria, uma categoria menor do que atingiu ele, se eu não me engano. Tudo bem. Então, é exatamente. Se eu não me bom, engano, né? porque acho que na época não existia o avião que bateu nele. Era o avião maior da época. Entendi. Algo do tipo. Eu lembro que era isso mesmo, acho que como o Rafael falou, na época da construção do prédio, acho que eles subdimensionaram, porque na época da construção do prédio, o avião não tinha um avião tão grande, enfim. Porque, eu não sei se vocês lembram que já tinha tido o caso de um avião batendo no outro prédio que é grande nos Estados Unidos. Mas foi um aviãozinho de 2 passageiros, né? Um bimotor? Monomotor? Sim, mas como já tinha tido esse acidente, eles tinham considerado a possibilidade desse tipo de acidente acontecer de novo. Então, por isso, você tem um motivo pra você ter esse tipo de proteção, esse tipo de pensamento na hora de construir um prédio gigante. Sim, claro. A gente tem também a questão do Harold Doe, que ele é um correspondente da SBC News, que ele teria informado ao vivo, enquanto cobriu o evento, que tinha ouvido uma explosão secundária momentos antes da primeira torre cair. E é um vídeo, a gente vai também deixar aí, onde os bombeiros conversam após estarem nas torres, e segundo eles, tem uma transcrição que eu vou, enfim, vocês vão ver o vídeo, vai estar lá, que seria essa questão de que eles teriam escutado como se tivessem várias detonações enquanto eles estavam dentro do prédio, dentro de um dos prédios. Como se lá de dentro desse pra escutar alguma coisa. Mas até aí, né, oficialmente se argumenta-se de que, enfim, né, combustível, fogo, papel, era um prédio comercial. Canos d'água sob pressão, né? A água vira vapor, pode estourar. Sabe? Explosão. Depois que a desgraça acontece, eu acho que isso é uma coisa relativamente comum e fácil de acontecer. E não tem até isso também. Tem um químico norte-americano, daqui a pouco eu vou pegar o nomezinho dele, que ele falou que deveriam ter chamado um químico pra fazer toda essa questão da vistoria, porque ele fala que o alumínio, né, ele derrete um pouco menos do que o próprio aço, só que o que acontece? Ele em alta temperatura, líquido, ao entrar em contato com a água, que tem lá dos canos, enfim, do próprio prédio, entra uma reação em cadeia que há explosões. Então isso também existe, esse argumento dentro. Ou seja, pros believers dessa conspiração tá ficando meio chato, né? Rafael, começa a acreditar aí pra ficar bem pra mas é que eles. tá. Eu acredito lá no começo, que o governo americano sabia e não fez nada. Deixou rolar pra ver o que ia acontecer, né? Não sei exatamente se eles sabiam que ia ser algo tão grande, mas eu acredito que eles permitiram que isso acontecesse. Agora, se eles botaram bombas, dinamites aí dentro do avião, eu já não creio muito. Agora, sobre o Pentágono, eu já tenho mais dúvidas. Que inclusive nessa parte de bombas tem a parte do vídeo, né, pegando o avião, e que daí teria uma protuberância estranha na fuselagem do avião por fora, o que poderia ser teria uma sido bomba. um míssil, né? Foi o que eu comentei. Isso. Bem, um dos adendos também que eu acabei encontrando na internet, eu não consegui atestar a veracidade dele, porque foi pouco antes da gente começar a gravar, que é o seguinte: o complexo do World Trade Center teria sido fechado em um final de semana, pouco antes do atentado, com a desculpa que tinha que trocar todos os cabos de internet. E não foi permitida a permanência de ninguém estranho que não seja a firma do irmão do Bush, no caso, né? E os cães farejadores de bomba que eram comuns. Só que olha que interessante. É claro, não tenho evidências que comprovem que realmente isso aconteceu, mas teria sido aí um momento em que, em teoria, teriam colocado as bombas, né? Pra fazer essa questão da implosão. E o que também reforça isso tudo, essa grande maluquice, é que a gente tem a Torre 7, que é uma torre que não foi atingida por nenhum avião. A gente tinha a Torre 6, que estava entre as duas torres principais do World Trade Center, que ele não caiu, mas a Torre 7 desabou meio que do nada. É dado oficialmente que foi por causa dos destroços que acabaram caindo, mas o 6 não caiu, que estava mais próximo ainda. Conspirólogos, eles acham meio estranho isso. E essa questão do próprio seguro, para aumentar cada vez mais o dano da destruição, talvez teria sido colocado, talvez, bombas nesse 7º prédio, o que também não faria nenhum sentido, porque se o cara fosse inteligente, ele colocaria no 6, pra deixar tudo mais verossímil, né? Aquele tipo de coisa que a própria realidade, ele acaba um pouquinho com a lógica da conspiração, né? Enfim. Podemos falar aí também do Pentágono, mas antes... Tem também a conspiração que o demônio arquitetou isso e ele aparece na fumaça. Na fumaça. Os ouvintes podem colocar aí, ver no post que o Andrei deve colocar com todo o prazer que ele vai ter. Colocar que tem imagens aí verídicas da feição do demônio, de um espírito da Goetia aparecendo na fumaça, tá? Ah, ela tá Goethe agora. Agora foi específico pra caralho, né? Você saberia dizer tem qual 300 demônios lá? Qual o número do demônio da Goethe que tá aparecendo ali? Agora eu não lembro. Eu vou procurar aqui até o final do programa ver se eu acho. Beleza. Felipe, antes da gente passar pras outras questões, o que você tem a falar dessa teoria da conspiração? Você tá aí quieto? Pra tu não perder, né, o seu porte de seriedade, né? Você é uma pessoa séria, profissional. Então, assim, essas partes das teorias da conspiração, assim, sendo um pouco, sei lá, estraga prazeres, assim como tem
documentário, sei lá, dos bombeiros testando a viga, também tem um monte de vídeo mostrando questões factuais sobre isso, né? Mostrando como é plausível a versão oficial, por assim dizer. Eu, particularmente, não duvido da versão oficial em relação aos atentados. As brechas para a teoria da conspiração que eu me permito, digamos assim, são mais em relação ao destino do Bin Laden. São mais em relação ao que acontece pós-2001. Agora, até 2001, eu não duvido. O que eu quero dizer com isso é que daqui a 10, 15, 20, 25, 50 anos, a gente pode saber, a gente pode descobrir que, na verdade, foi tudo de fato uma armação. A questão é, as grandes armações históricas, desde de documentos forjados, como o Protocolo dos Sábios do Sião, ou então atos, como, por exemplo, o incêndio do Reichstag na Alemanha, eles sempre foram coisas pequenas em governos extremamente autoritários, ou então em momentos bastante autoritários. Me causa muito espanto que uma conspiração dessa, em 2001, nos Estados Unidos, pudesse ser controlada, entendeu? Alguém abrir a boca. Alguém abrir a boca, nem que fosse pelo cheque gordo dos tabloides. Um Snowden, né, da vida. Entendeu? Sabe? O próprio Snowden, sabe? Snowden, Wikileaks, sabe? A gente já teve tanta coisa e nada referente, especialmente ao 11 de setembro, entendeu? No Wikileaks, a gente consegue achar a comunicação entre Bush pai e Saddam antes da Guerra do Golfo, mas não consegue achar nada nesse sentido das teorias da conspiração em relação ao 11 de setembro. Então, pra mim, é muito nebuloso, é muito aquela frase do Arquivo X, né? I want to believe. Eu acredito mais num eventual fraquejamento da segurança, num eventual relatório que foi desconsiderado por ser absurdo. E convenhamos, até aquele momento, aquela ideia era absurda. 90% absurda. Então, eu não tenho muito a acrescentar nas teorias da conspiração, apenas que vários dos pontos levantados têm versões que desmentem, por assim dizer, e que os dois maiores vazamentos de documentos que a gente tem na história não falam nada disso e certamente falariam. Com certeza, eu concordo. Como eu disse, eu brochei toda a brincadeira, mas você perguntou, tava quieto. Não, eu nem acho que foi brochado, eu acho que faz sentido, inclusive. Você pode falar, dar suas opiniões de por que as teorias não funcionam, assim, faz parte. É a parte do programa que a gente fala assim... Tá bom. Mentira, você pode dar sua opinião das coisas e falar, não, fala sério, ó, essa foto tá igual essa foto aí, essa foto... Eu sou Felipe, eu só falo o seguinte, o Rafael é imune à sua lógica mundana, ele vai arranjar uma outra lógica. No Máscaras de Chumbos, ele meteu a conspiração quando era caso ufológico, então não duvido de mais nada. Não, mas não tem problema. A questão é que os Estados Unidos, e isso a gente vai acabar entrando no assunto, né, quando a gente falar do Bin Laden, né, porque a morte do Bin Laden decidiu uma eleição, praticamente, e os Estados Unidos é impressionante. Eu não sei se é alguma coisa que tem na água, não sei, mas, sim, agora falando sério, eu acho que é um pouco de uma herança cultural do macartismo que teve lá, que, como eles são propensos a teorias da conspiração, né, porque, assim, o 11 de setembro é uma delas. Se a gente quiser, sabe, algumas vocês já devem ter tratado, tal, né? Aquela questão do Obama nasceu no Quênia. O Obama é muçulmano, é um terrorista muçulmano. Os aviões, né? O vapor d'água que sai das turbinas dos aviões, na verdade, são produtos químicos que o governo joga neles. E é sempre algo muito abstrato, né? O governo, tá? Mas o governo quem, cara? Que o George Bush, filho, soube usar muito bem o 11 de setembro, disso eu não tenho dúvidas. Mas eu tenho dúvida da capacidade intelectual dele de elaborar um negócio desses. Sim, é verdade. Entendeu? E como eu disse, sem enfrentar nenhuma oposição, também. Porque ele pode chegar e nomear o secretário de defesa de confiança dele. Mas a hora que o secretário de defesa for ter um encontro ali com os chefes do Estado-Maior das forças dos Estados Unidos, eu duvido que não vai ter um general, ou almirante ou brigadeiro que vire e fale, isso daí é uma ideia de imbecil, isso é um absurdo, isso é um crime contra os Estados Unidos, entendeu? Na crise dos mísseis de Cuba, JFK quase sofreu um golpe dos militares que queriam atacar Cuba, entendeu? Pra você fazer uma conspiração tamanha dessas, de forma uniforme, é muito implausível, sabe? Mesmo aqui no Brasil. Felipe, essas coisas ganharam muita força depois daqueles documentos do MK Ultra que acharam e tal, teve queima de arquivo e muitos vazaram, e a galera falou, porra, os caras estão fazendo experiências há 10 anos aqui, há 20 anos ninguém descobriu, sabe? Então os americanos já viajavam pra cacete. Quando descobre que uma coisa gigante, importantíssima, complexa, tava acontecendo debaixo do nariz deles, aí pronto. Aí você tem um prato cheio de pseudo-confirmação
visão que tá tudo acontecendo. Eu concordo plenamente com você. E a gente tem várias... Assim, é bom lembrar, a gente tem coisas que pareciam teoria da conspiração e foram comprovadas depois. O programa de eugenia dos Estados Unidos é um exemplo, né? E se na década de 30 você falava, olha, o governo dos Estados Unidos tá contaminando intencionalmente populações negras pobres para testar a velocidade que doenças se espalham, e eu te falar que você era maluco. E 30 anos depois foi comprovado. Então é sempre bom deixar de fato essa abertura. Aí eu vou citar uma frase que é chavão, né? Mas é aquela frase do Carl Sagan. Para você fazer afirmações extraordinárias, você precisa de provas extraordinárias. E a gente não tem outro exemplo interessante que saiu agora, o Chilcot Report, ou Chilco, né? A Tupá pode falar melhor disso do que eu, muito provavelmente, até porque ela tá no meio da repercussão disso tudo, que é um documento mostrando como o governo Tony Blair foi fraco, conivente e não correspondeu aos interesses britânicos na ocasião, comunicação pessoal entre Tony Blair e George W. Bush, e não tem nenhuma menção a alguma teoria de conspiração. E estamos falando de um chefe de governo do maior aliado dos Estados Unidos. E não tem nada. Não tem nada no WikiLeaks. Não tem nada no Snowden. Por isso que eu disse assim, sabe, tem que manter a portinha um pouco aberta? Tem. Mas eu acho que até o momento do 11 de setembro, como eu disse, a versão oficial, ela é plausível. Acho que é o melhor termo que dá pra colocar. A gente não precisa tratar como verdade absoluta, mas também não precisa tratar como uma mentira deslavada, como o Charlie Sheen faz, né? Sim. Bem, citando aí essa questão do míssil ou não míssil do Pentágono, houve também um dos aviões atingir o Pentágono, só que essa questão, diferente das Torres Gêmeas, que a gente tem uma pá de vídeos, tirando do primeiro avião, né, mas estavam todas as câmeras lá ligadas quando o segundo surgiu, você tem essa questão de que pouca evidência visual relacionada à filmagem tem dessa questão do ataque ao Pentágono, né? Inclusive, existem várias teorias sobre câmeras de segurança e de vigilância que teriam sido surrupiadas e sumiram ali das lojas próximas, que talvez mostrassem alguma coisa. Essa do Pentágono é foda, porque, caraca, o buraco que ficou, o formato do buraco, a forma que o avião supostamente tinha que ter descido pra acertar naquele ângulo. A do Pentágono é muito complicado, cara. Eu já vi pra caralho, na época eu vi vários documentários defendendo e outros dizendo que era conspiração. E, porra, a defesa de que não era conspiração é mais surreal do que simplesmente ter sido um míssil. É aí verdade. Eu comecei a pensar, eu falei, nossa, eu acho que eu vou mudar de lado, vou acreditar que foi um avião, só pra manter o padrão, sabe? É complicado. Essa parte, eu lembro que foi a primeira vez que eu entrei em contato realmente com alguma teoria da conspiração sobre o 11 de setembro, foi com a questão do Pentágono, que então não teria sido um avião, teria sido um míssil. Pelas fotos que você tem, e eu acho que o Andrei vai deixar aí as fotos para as pessoas verem, você tem umas fotos que realmente parece que o buraco que foi feito no Pentágono era muito redondo e não grande o suficiente para um avião, e não daria, as asas do avião não teriam entrado e tal. Tem outra coisa, tem aquele vídeo da câmera de segurança de um posto de gasolina do lado, pega uma coisa passando que não parece ser um avião. Nesse ponto, assim, eu realmente não sou especialista em vídeos em aviões caindo pra dizer que aquilo não é um avião, necessariamente. Fora isso, tem a questão de que pouquíssimas pessoas estavam naquela área do Pentágono quando o avião bateu, então, suposto avião, míssil, qualquer coisa. Tava em obra aquela parte, se não me engano. E daí, tipo, falam que não, então escolheram o lado que tava em obra, ou que tava mais vazio, enfim. O pouso, o impacto, ele parece que teria que ter voado cerca de 30, 50 metros pra bater naquele ângulo que bateu, e não tem nenhuma marca no gramado. Tinha nenhuma marca no gramado, né? Também tinha algo do tipo. Não, eu imagino o quanto é difícil, porque bater um avião no prédio, dizem que é muito difícil, porque você tem uma série de questões físicas, que assim, não é a física de GTA no mundo real, né? Então você tem uma série de questões de ar, que o próprio... É difícil controlar quando você tá pra bater em alguma coisa. É relativamente... Não é tão fácil quanto as pessoas pensam, né? Mas ainda assim é um prédio, né? É um troço, é uma torre gigante lá pra cima. Enfim, o avião tá lá em cima, dá aquela viradinha, não sei o quanto é fácil isso. Mas, você atingiu o Pentágono, que é aquele negócio que fica ali na linha do chão. Com um avião desse tamanho e não bater em mais nada, né? É realmente estranho, né? É algo a se questionar, com certeza. O cara platinou, meu irmão. Aquele maluco ali pilotando tá de parabéns. Não tá, porque matou pessoas já, mas a gente entende a lógica. Mas lá no país terrorista, ele deve ter uma medalha assim, ó. No aonde? Esse foi o cara. No país terrorista. O país, por exemplo, que a gente não chama de país, mas os caras acham que é um país, que é o ISIS, ele deve ter a medalha lá, se ele tivesse alguma relação, entendeu? Bem, a gente tem essa questão também das falhas da NORAD, né, que seria aí essa questão que eu falei lá no meio do episódio sobre... Estava havendo um treinamento
aéreo militar no momento que estava acontecendo, então isso deixou as coisas mais confusas, e isso vai aumentando cada vez mais, uma bola de neve sobre essas coisas, né? Mas eu acho que a gente não pode terminar esse episódio sem falar do quarto avião, porque o quarto avião, ele geralmente é esquecido, mas é algo interessante aí. Esse quarto avião, em teoria, a versão oficial é que ele não bateu em nada, ele caiu na Pensilvânia, mas que, em teoria, supostamente a versão oficial afirma o seguinte... Na teoria não, a versão oficial é uma coisa, a teoria é outra. Sim, colocando novamente, me corrigindo, que os passageiros teriam se rebelado contra os terroristas e que os terroristas, sem conseguir ali controle, né, sem conseguir controlar ali a situação, decidem, enfim, meter um bico no chão com um avião. Só que existe a teoria de que, até aí, o que tem de teoria da conspiração aí? Não atingiu nada, matou o quê? Formiga, cervo e passarinho. Mas existe uma teoria da conspiração que fala que, na verdade, esse avião teria sido abatido por militares americanos, né? Porque, só que falar isso ficaria feio. Então, talvez ali uma questão de exaltar os heróis americanos que lutaram contra o terror e sacrificaram suas vidas, ficou aquela coisa de que os americanos, eles explodiram o avião sem tentar recuperá-lo de alguma maneira, seja lá a forma como as pessoas imaginem que ele deveria ser recuperado. Mas tem também essa questão desse avião que misteriosamente caiu e ninguém sabe mais ou menos o que aconteceu. Isso é interessante. Esse avião é realmente interessante. Eu não sei como que eram as cabines, a entrada da cabine, eu acho que era um negócio mais aberto, né? As pessoas costumavam ter mais acesso à cabine do piloto. Mas eu acredito que depois que o terrorista entrasse dentro da cabine, eu acho que ele ia fechar a porta, né, cara? Eu não sei. Né? Então, a pessoa ter derrubado, a pessoa podia ter batido todos os terroristas, mas eu acho que ela não chegaria no piloto. Ouvintes que entendem mais de avião que eu, me corrijam, claro. Mas eu acho que as trancas as portas de cabine de piloto não eram tão seguras como elas são hoje em dia. E era muito simples você ir até a cabine do piloto. Quando eu era criança, eu sempre pedia pra ir na cabine do piloto, eu voava quase sempre na cabine do piloto, porque era mais legal. E... Realmente deve ser bem legal. Calma aí. Tupá vai na cabine do piloto, ela tem ligação com príncipes árabes. Vamos dar um alerta aí. Eu sempre soube. Ele tá no Reino Unido, que tá se separando aí da União Europeia. Olha aí, ela se separou. Olha, essa é a Tupá. Vocês estão dizendo que eu sou líder de um grupo terrorista? Eu não tô dizendo nada. Eu não tô dizendo nada. Não. É absolutamente nada. Que bom que vocês não estão falando nada. Era fácil entrar em cabine de piloto antigamente e eles costumavam ser simpáticos, mostravam o painel, então eu era criança, gente. Essas coisas são... Crianças, em geral, são coisas fofas, que você explica as coisas pra elas. Mas mudou muito, assim. Até a questão de... Antes no avião tinha talheres de metal e hoje em dia não tem mais talher de metal na mudou comida, muita coisa na aviação graças ao 11 de setembro, né? Sim, mas era muito mais fácil. Tudo era muito menos paranoico pra você entrar e tal. Então, eu acho que é possível eu ia falar uma população de um avião. Nossa, não sei mais falar. É possível as pessoas que estão no avião tomarem posse da cabine, etc? Acho que sim, mas... Da mesma forma que é possível também o terrorista ter tomado posse da cabine. Essa parte é bem fácil. Um exemplo na nossa história é o exemplo do sequestro do 737 por um desempregado nos anos 80, acho que 88, acho que é 88 foi o ano da Constituição, que sequestrou o avião pra jogar no Palácio do Planalto. Ele queria jogar o avião literalmente no Sarney. Ele fez isso e foi isso mesmo que a Tupá mencionou. Ele entrou na cabine e com uma faca da refeição do voo, e acho que ele tinha um revólver também, que entrou no voo com um revólver. Dessa história eu não sabia não, tô desinformado dessa história. Não tinha nada. Ele dominou o piloto, sequestrou o avião. O avião teve ordens de ser interceptado, e só que o piloto fez uma coisa, e até hoje ele é super conhecido no meio por isso, ele escreveu um livro, ele fez um tunô, que é como se fosse o avião girar no próprio eixo. Só que assim, uma coisa é você fazer isso, sei lá, num caça, num teco-teco, no GTA, né, como o Andrei brincou. Ele fez isso com um 737 na vida real. E no que ele fez isso, ele tava preso com o cinto de segurança, o sequestrador não, o sequestrador, deu um giro no avião e caiu estatelado no chão, dominaram o cara. Essa coisa de você conseguir sequestrar um avião em padrões anteriores, quando eu era criança, assim, sabe, sei lá, aquela coisa, primeira vez que vou de avião e tal, tinha aquela coisa, leva a criança pra ver a cabine, pra ver os controles, entendeu, sabe? E aí nisso vai um pai e uma mãe junto e sequestra o avião, então não é tão difícil também. O mais perto que eu já cheguei de um avião foi ir no aeroporto. E o pessoal tá andando na cabine dos pilotos, cara. Que merda, velho. É interessante porque olha só que coisa doida essa questão. Depois, obviamente, no 11 de setembro, né, essa questão de paranoia, meio que criou-se vários dispositivos de segurança pra evitar que qualquer pessoa entrasse na cabine dos pilotos. E isso gerou, alguns anos depois, eu não sei se vocês se lembram do piloto, acho que é americano, inclusive, que se matou e levou a galera junto. Vocês chegaram a ver isso? Foi alemão, né? Não, foi aqui. Na Suíça. Isso, foi aqui. Foi uma loucura, assim. Então, e aí, deixa aberto, não deixa aberto. Aí, aí você começa a se questionar
nada. O que tu faz no final das contas, né? Você tem essa questão também, né? Esse caso desse piloto que matou todo mundo e jogou o avião, enfim, nas montanhas, aqui pelo menos gerou muito debate, só se falava nisso, assim, sobre o que as companhias aéreas, como que elas vão fazer, e qual é o parâmetro de segurança, assim, que se tem que ter, porque a cabine dos pilotos hoje em dia, ela é praticamente assim, com o que se tem dentro do voo, você não consegue entrar lá, a menos que eles queiram que você entre. E foi o que aconteceu nesse caso, as pessoas tentaram invadir a cabine do piloto, porque o piloto ia jogar o avião e, enfim, ninguém conseguiu, e ele jogou o avião, todo mundo morreu. Parada blindada, não tinha uma bomba ali, não tinha nada pra abrir, não tinha um chaveiro, não tinha... Não era uma MacGyver, né? Com aranha. Ferrou. De repente tinha um chaveiro, mas não tem nem buraco de chave ali, provavelmente. Então, tem uma o cara, esse suicida alemão, ele trancou o copiloto pra fora, né? Foi. O copiloto foi mijar, né? Ele é agora. Ele trancou e se suicidou. Assim, tem vários casos dessa suspeita, mas normalmente são de aviões pequenos. Esse é o único comprovado, porque ele deixou uma... Não vou dizer que é uma carta de suicídio, mas o cara tinha claramente indícios de comportamento suicida. Os caras devem desenvolver um dispositivo que dá pra abrir a porta do aeroporto. Só que aí, se você faz isso, o cara pode hackear e abrir qualquer terrorista pode abrir. Aí ferrou tudo. Cara, é complicado. Pra finalizar o 11 de setembro, é bom a gente falar da morte do Osama Bin Laden, né? Que ele foi morto vários anos depois. E que... Tem que ser falar várias vezes, foi morto. Várias vezes, né? Ressuscitaram o cara e foram matando. E tem a possibilidade dele estar vivo nas Bahamas. Olha aí, ó. Ele Fica tá no esperto aí, galera. Do Obama. Rafael, meu Deus. Velho, já foi melhor, cara. Se tá com esse planeta assim, então vai acabar contigo, cara. Não, esse planeta é cafofo do Osama. Que eu tô falando que ele tá morando junto com o primo dele, o Obama. Ah, entendi. Verdade. Olha, é o mesmo nome, olha aí, ó. Mas assim, é interessante porque sempre falam, né, essas teorias da conspiração, que Osama Bin Laden, ele foi construído, né? Inclusive falam que ele é um ator. Ele é um robô, né? Ele é um robô. Não, tem gente que acha que é um fantoche mesmo. Mas algumas pessoas que são conspirólogos menos malucos, se é que isso existe, afirmam que, por exemplo, fazem aquele comparativo dos vídeos dos anos 80 do Osama Bin Laden com os vídeos mais próximos do 11 de setembro. E um é um pouquinho mais escuro, né? Tem uma pele um pouquinho mais escura. O outro tá com a barba XYZ. E falam que eram atores, enfim, que os Estados Unidos teria criado, forjado o personagem Osama Bin Laden, né? Assim que foi feito o Homem de Ferro 3, né, cara? Sim, é aquela pegada ali. E você tem essa questão de que mataram Osama Bin Laden e jogaram no mar com a desculpa de que é pra não gerar ali essa questão de você ficar santificando o cara, né? De qualquer outro muçulmano ou qualquer outra pessoa que admira o cara. Não falando que os muçulmanos admiram, mas enfim, algum ali da galera. Os grupos que gostavam dos dele. Dos grupos extremistas, né? Só que aí sumiu com o cara, né? Com o corpo, né? E se esse cara não era o bonecão do posto ali, ninguém tava sabendo, né? Esse eu acho que foi o ponto final. Segundo a lei, pelo menos eu acho que a lei da maioria dos países democráticos e civilizados seria assim, não tem corpo, não tem crime, né, meu irmão? Rafael, para com essa porra de que país não democrático não é civilizado, hein? Olha, e vários genocídios já foram alimentados com essa coisa. Eu não disse que não é. Eu dei um exemplo sobre países civilizados sendo democráticos e outra coisa que eu não lembro. Não, sobre a morte do Bin Laden, óbvio, né? Você ainda vai destilar as teorias, mas essa questão que vocês tocaram agora, dele ter tido o corpo jogado no mar, ela faz sentido, né? Você evitar a adoração, alguma coisa assim. Só que, primeiro, a tradição religiosa que o Bin Laden seguia determina, melhor dizendo, que os túmulos não devem ser marcados. Justamente para evitar uma adoração a alguém que era um ser humano, não era um ser divino. E segundo, e aí entra, né? Às vezes algum ouvinte deve estar se perguntando, né? Se eu que me disse tão cético, por que eu abro uma pequena margem em relação à morte do Bin Laden? Porque a questão de não terem divulgado nenhuma imagem do Bin Laden foge totalmente ao padrão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre divulgou fotos, mesmo que impactantes visualmente. Do nada eles resolveram fazer todas as regras de respeito da religião dos caras, né? Do nada, né? Essa que tu tá levantando. Eles nunca respeitaram no sentido maior, eles sempre têm o interesse de divulgar, mostrar e tal. E a partir de agora eles resolvem serem legais. E mesmo no caso do Bin Laden, você respeitar a tradição religiosa dele não garantiria que se tornasse um lugar de peregrinação extremista.
E aí, terminando, né? A gente tem vários exemplos de pessoas de high profile, né? De pessoas importantes que, quando foram mortos ou quando tiveram a morte confirmada pelos Estados Unidos, teve imagens divulgadas. Pra falar alguns casos recentes. O Gaddafi não dá nem pra pôr na conta dos Estados Unidos porque foram os rebeldes que fizeram isso. Mas os filhos do Saddam Hussein, por exemplo, as fotos dos corpos quase estraçalhados e foram divulgados abertamente. O ex-líder do Talibã no Afeganistão, ano do retrasado, soltaram a foto do cara, corpo todo detonado também. Então, isso foge, inclusive, ao padrão dos Estados Unidos. Isso é uma das coisas que causa estranheza na morte do Bin Laden, né? E a outra coisa que aí junta também, aí avançando um pouco a pauta, desculpa, mas a gente chega lá, que é o fato de que a morte do Bin Laden, ou melhor dizendo, o anúncio da morte do Bin Laden, teve um timing muito conveniente pro Obama, né? Definiu a eleição. Então, assim, isso também tem uma explicação plausível, que é cínica, mas é plausível, que era justamente que os Estados Unidos estavam monitorando o Bin Laden já tinha meses. Sim. E quando o momento era mais interessante, foram lá e realizaram a operação. E aí tem as questões da relação Estados Unidos-Paquistão, mas eu não quero atropelar isso, então eu calo a boca. Bem, então acho que a gente já pode ir encerrando. Alguém tem mais algum adendo pra fazer antes de eu chamar aqui o encerramento? Sim, eu tenho um adendo importante. Usem cinto de segurança. Se o piloto tiver que fazer uma coisa daquela de rodar na frente, fica de cinto de segurança o tempo todo, pessoas. Porque senão vocês batem a cabeça igual terrorista. Pois é. Eu achei que você fosse falar camisinha. Cara, eu pensei que você fosse falar, usem cinto de segurança caso vocês forem bater no prédio com o avião. Eu ia falar que não ia servir pra muita coisa. Mas enfim, né? Cada um com as suas crenças, né? Enfim. Só pra terminar, outro componente importante da morte do Bin Laden é a relação entre Bin Laden, Estados Unidos e Paquistão. Essa é uma relação muito promíscua, que renderia um programa por si só, mas ela é também muito contraditória. Você tem fontes e relatos muito contraditórios, né? Tem gente que, por exemplo, não é uma teoria da conspiração que chega ao ponto de dizer que o Osama tá vivo nas Bahamas, tem uma tatuagem de âncora no braço, que nem o Popeye, e é barman. Mas mostram buracos no discurso oficial, né? Então, por exemplo, teve um general paquistanês que disse que o Bin Laden, na verdade, ele tava numa espécie de prisão domiciliar, monitorado pelo Paquistão tem 2 anos, e os Estados Unidos apenas atropelaram essa jurisdição paquistanesa, mas eles estavam esse tempo todo sabendo onde estava o Bin Laden graças ao Paquistão. Tem gente que disse que o Paquistão autorizou a operação e que foi o próprio Paquistão que localizou o Bin Laden, né? Os Estados Unidos têm aquela história de que eles monitoraram lá um rapaz, um mensageiro, né? Um rapaz pombo. Tem a história de que o Paquistão, na verdade, ficou puto com essa operação e passou a colaborar ainda mais com o Talibã. Então, você tem várias brechas na versão oficial da morte do Bin Laden que são muito curiosas. Sim. E repito, e foi uma coisa que você mencionou, elas seriam facilmente sanadas se chegassem e mostrassem literalmente tá lá o corpo estendido no chão. Não que eu queira ver foto de corpo, eu nem vou ver as fotos, na verdade. Não, mas calma aí. Agora, Felipe, você acredita que ele morreu? Que ele tá vivo? Qual o esquema? Eu não tô entendendo. Você tá falando, mas você acredita que ele tá vivo ou que ele morreu? Eu acredito que ele morreu, só não tenho certeza das circunstâncias. Ah, tá. É justamente por causa disso. É aí que tá o lance. Agora eu vou usar aqueles argumentos anteriores. Pô, vazou um monte de coisa do Wikileaks, de não sei o que, de um montão de soldado, ninguém abriu a boca, nem pra tabloide com dinheiro. Caramba, sabe? Acho que ele morreu. A versão oficial, ela faz bastante sentido. Então, mas no caso do Bin Laden, tem uma brecha nisso. Tem 2 brechas, na verdade. Não tocamos, né? Mas talvez a morte do Bin Laden rendesse um programa por si só. Que, primeiro, todos os envolvidos diretamente na operação do Bin Laden, o chamado SEAL Team 6, eles entraram em programas de proteção. Eles não tiveram nomes divulgados, rostos divulgados, não viraram heróis, pra impedir que eles acabassem se tornando alvos pro terrorismo. Como, por exemplo, o Chris Kyle, né? O sniper, que é personagem central do filme, sniper americano do Clint Eastwood, acabou se tornando. Mas teve um cara que quis sair do programa de proteção pra vender a história pra um livro. Só que quando ele passou... né? Isso, quando ele passou a receber um monte de ameaça de morte, ele meio que peidou pra essa história. Aqueles livros que também viraram filmes, enfim, o filme sobre a operação que matou Bin Laden, ele é baseado em entrevistas, entre aspas, normais. E tem outra coisa curiosa, que é, alguns meses depois
depois da morte do Bin Laden. Um avião dos Estados Unidos foi abatido no Afeganistão e dentro dele estariam membros da equipe da Operação Bin Laden. E aí vai ter gente que diz tanto que isso foi uma queima de arquivo, que os caras queriam abrir a boca, quanto gente dizendo que, na verdade, isso é apenas um documento, que não teve avião abatido porra nenhuma, que foi um jeito de botar esses caras como, entre aspas, mortos e criar uma nova identidade pra eles. Sim. Então, assim, mesmo na questão do discurso oficial do Bin Laden, mesmo com a questão de vazamentos e tudo mais, a gente teve esses buracos. Teve pelo menos um cara querendo abrir a boca em troco de grana, não em troco de idealismo, mas teve pelo menos um cara querendo abrir a boca e que voltou atrás depois de receber trocentas ameaças de morte. Aí ele sumiu de novo, né? Pelo que eu sei, sim. Eu sinceramente não sei direito como é que tá o status dele hoje. Eu sei que o que ele pretendia fazer, ele não conseguiu fazer. Ele ganhou uma grana, tal. Teve um, tipo, sabe, aqueles livros baseado no relato do cara. Entendeu? Aquelas coisas bem marqueteira, mas teve pelo menos uma situação do cara querendo abrir a boca. Sim, com certeza. Então é isso. Enfim, acho que a gente finaliza. Acho que esse é o maior programa que o Mundo Freak já gravou. Agora só pra saber, o livro No Easy Day, Não Há Dia Fácil, que saiu no Brasil, inclusive, escrito por Matt Bissonette sobre o pseudônimo Mark Owen, e que seria um participante, uma testemunha ocular, né? Um first-hand account da operação. E, ou seja, a gente tem pelo menos um cara que tentou abrir a boca, só que aparentemente ele voltou atrás depois. Então não dá pra saber se o livro é totalmente verídico. E o filme que eu mencionei é o Zero Dark Thirty, dirigido pela Catherine Bigelow, que foi a primeira mulher diretora a ganhar o Oscar. Bacana. A Hora Mais Escura foi esse? É, exatamente. Exatamente. Excelente. O Zero Dark Thirty, ela ganhou o Oscar de melhor diretora em 2013, a primeira mulher a ganhar melhor diretora, melhor dizendo. Que ela também é diretora do Guerra ao Terror, do Hurt Locker. Vou falar, porque a primeira foi a mulher do Guerra ao Terror. Sim. O Zero Dark Thirty é depois, né? Que são os 3 filmes, assim, sobre esse assunto. Além do Zona Verde, que o Rafa já tinha mencionado. E o Zona Verde, ele toca muito na questão do desmonte do Estado iraquiano, que hoje é parte desse desmonte originou da Daesh, né? O auto-intitulado Estado Islâmico. Isso aí também é outro podcast aí também. Cara, eu sei que, sem querer te atrapalhar, mas é tanto assunto sobre o World Trade Center que a gente falou pouquíssimo sobre o World Trade Center e as conspirações. A gente tá falando de tudo em volta, que é interessantíssimo, que é gigante. A gente se perde aqui falando, às vezes o ouvinte talvez possa comentar que a gente se perdeu um bocado, mas faz parte, não tem como citar uma coisa totalmente separada. Acho que a gente tem que ter feito uns 3 podcasts pra chegar aqui, entendeu? Sim. Eu só queria agradecer o convite e agradecer o papo aí, e fique à vontade pra entrar em contato e mandarem os comentários ou críticas sobre tudo que a gente falou. E pra quem não sabe, fazendo alto jabá, Xadrez Verbal também é um podcast que toda semana trata de política internacional, ou seja, todas essas porcarias, mas na hora que elas acontecem. Olha só, Sim. Toda vez que eu escutar o Nerdologia nunca vai ser a mesma coisa mais. Olha aí, tem que citar, né? Nerdologia de História, qual é o dia que sai? O Nerdologia de História é toda terça, e toda quinta tem o do Átila, o original. Mas assim, nunca mais vai ser a mesma coisa num bom ou no mau sentido, assim, só pra saber. No bom, porque agora eu vou falar, caraca, já conversei com esse camarada aí no WhatsApp, no Skype, entendeu? Tá pensando, tá pensando aqui. E o pessoal vai falar pra mim, mentira. Eu vou falar, é verdade. Explica essa história aí, Felipe. Você é colunista ou você é comunista? Eu sou colunista, eu busco espalhar o colunismo pelas pessoas, e quem não aderir ao colunismo, eles vão pro Gulag, que é o Gulag dos colunistas. Mas, cara, é impressionante, assim, porque todo vídeo tem alguém que fala isso. E é engraçado, porque, assim, as pessoas que acompanham o Xadrez Verbal, que acompanham o meu trabalho, sabem pelas coisas que eu falo que eu sequer poderia ser considerado comunista. Sim, não pode mesmo. O João Carvalho Decréptos diria que eu sou um reformista, um traidor do movimento, um capitalista disfarçado. Nem de esquerda você é, ele diria. Você é monarquista, você fica quieto. Mas... Caraca, eu tô gostando cada vez mais. Vai, filho, continua falando aí. Só que assim, é uma paranoia tão grande. E o que acontece? Por que eu uso o termo colunista? Porque eu não sou jornalista de formação de ofício, então seria talvez um desrespeito aos jornalistas de ofício de formação. E o que eu produzia e produzo são muitas vezes colunas
coluna analíticas, né? Não são matérias, né? Aí é um pouco também do jargão do jornalismo. Mas isso é curioso mesmo. E aí eu tive que falar com todas as letras, né? Na primeira vez que eu respondi comentários, dizendo, olha, eu sou colunista, não comunista. Então é isso. E também não sou monarquista e lugar de rei é na guilhotina. Devia ser monarquista, que é uma coisa muito mais interessante. A gente vai debater isso. Eu gosto da monarquia. Monarquia é mais legal. Monarquia no Brasil era legal. Mas Gente, deixa eu encerrar isso, que as tretas você deixa pros ouvintes. Galera, muito obrigado aí pela participação. Novamente, agradecer ao Felipe, ao Rafael, a Tupá. É isso, espero que todos vocês tenham gostado. E é aquilo, galera, não olhem para trás, porque provavelmente o fantoche do Osama Bin Laden assustador tá olhando pra você agora, nesse momento. Mas é só dar água de Jamaica pra ele. Excelente referência. Vocês não sabem o que é água da Jamaica? Não, Tupá. Não. Você tá Manda um demais. vídeo pra eles. Queria pegar aqui a pauta, agora que a gente vai começar. Queria fazer aqui uma pequena leitura. Mas enfim, acho que eu vou gravar depois pra ir adicionando na edição. Então vamos começar já no pau, no sentido bom da palavra. Ué, tudo Caraca, bem. eu não tô entendendo nada agora, Andrei. Filho, dependendo da orientação sexual do desejo da pessoa, tem trocentos sentidos bons nisso aí. Seu homofóbico. Não, tô falando não, faz sentido bom, cada um considera-se... Se eu falo isso, o Andrei me desconecta na hora. Não. É que o Felipe é uma pessoa séria. Essa é a prerrogativa de ser convidado, entendeu? Você chega tocando terror e a pessoa tem que te aturar, entendeu? Exato, né? É você que vai levar o processo, né? Bem, vamos lá. Mas pera aí, eu vou processar quem? Não. Você não vai processar ninguém. Os outros vão processar mim com essa conversa de doido aqui que a gente tá tendo. Mas isso é em off, cacete. Existe um negócio chamado edição. Nada é editado. Isso vai tudo pros eixos, Felipe. Isso aí você fica tranquilo. Agora a gente fica quieto. A única coisa que é editada nesse programa é o que eu falo. A única coisa que é editada aqui é o que eu falo. Tirando isso, tudo vai Enfim, voar. brincadeiras à parte, vamos começar aqui.